noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa live. Quem quiser já colocar algumas dúvidas, algumas coisas aqui, a gente já pode ir conversando, tá? O professor e doutor já vem, já entra aqui com a gente, tá? Deixa eu só salvar o tema aqui, só um minutinho. Olá a todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai tratar sobre um tema muito interessante, que são as decisões que as empresas têm que tomar e que elas podem afetar a empresa de uma forma boa ou ruim. E como que isso pode acontecer? É um tema muito importante porque às vezes as pessoas acham que não, é só uma escolha. Não, não é. É uma escolha que pode mudar completamente tudo. O rumo mesmo da empresa. Pode desde fazer ela crescer, como ela até ir à falência, né? Vamos ver aqui, ó. Pera aí, deixa eu só esperar o doutor. Aqui, deixa eu mandar. Chegou aqui. Vamos convidar ele aqui, só um minutinho. Pera aí, só um minutinho, gente. Vamos chamá-lo. Vou mandar o convite para ele aqui, só um minutinho. Tá aguardando aqui. Olá! Tudo bem, Suelen? Tudo bem? E o Tudo senhor? ótimo. Tudo bem, estamos aqui, aguardando aí por essa live, aqui à sua disposição. Ai, que bom. Para quem não sabe, o doutor é professor da minha pós-graduação de Direito Empresarial. Ele é doutor mesmo, que é um diferencial que todo mundo fala que é doutor, mas nem todo mundo é doutor. E é especialista em Direito Empresarial. E, doutor, eu trabalho aqui em São Paulo mesmo, no centro, praticamente no Brás. E a Certo. maioria dos meus clientes realmente são empresários, né? Perfeito, perfeito. E até no começo das aulas, eu lembro que o doutor falou, a gente acaba tendo que fazer um pouco de tudo, e é a mais pura verdade. Lógico que a gente é especialista em uma área, mas a gente acaba tendo que abraçar um pouco as outras. E também tem coisa que não dá pra gente se desvencilhar por completo, né? Elas estão ali atreladas. E o que eu queria discutir hoje? Não sobre a pandemia, porque isso já está bem esgotado, esse tema. Já falaram demais disso, né, Já. Suelen? Não tem nem mais o que falar. Mas o que eu gostaria de bater um papo com o doutor é sobre realmente as dificuldades, as decisões que o empresário toma, às vezes sem a devida orientação jurídica, e ele acaba comprometendo toda a vida da empresa. Isso pode ser tanto na hora de contratar um funcionário, na hora da gestão como um todo, como o direito tributário, tudo isso afeta. E como eu sei que o doutor é muito experiente, eu gostaria que o doutor se apresentasse também e depois a gente fosse tocando nesses pontos principais dessas decisões. Perfeito, perfeito. Bem, como a Suelen iniciou aí a fala dela, eu tenho orgulho de ser professor, coordenador aí da pós-graduação da Faculdade Legal, a qual a Suelen é nossa aluna lá, nossa pós-graduanda, né? E, bem, é isso, né? Sou advogado já há 20 anos, praticamente, um pouquinho mais de 20 anos, e com uma atuação bem focada, bem forte dentro do direito empresarial, né? Então é o que eu brinco até nas minhas aulas. É difícil alguma coisa que eu não vi acontecer ainda, né? De empresas grandes quebrarem, de empresas pequenas terem um grande sucesso, de empresários que são fiéis ali à cartilha mesmo, aqueles outros empresários rebeldes que não fazem nada que o advogado manda. Então, assim, já vi de tudo praticamente, com os mais diversos perfis e é um mundo muito maluco esse que envolve o direito empresarial, né? Mas a escola que a gente tem com esses empresários é uma escola muito interessante, porque para você ser empresário, você tem que ter nascido empresário. Né? Eu acredito que a pessoa até consegue se transformar, né? Com muito esforço, com muita dedicação, mas o empresário é aquele cara que ele é meio Midas. Sabe aquela fábula do rei Midas, que é onde o cara bota a mão
vira ouro, né? Então, o empresário ele tem essa inspiração, essa coisa toda do negócio, essa coisa de chegar e envolvendo as pessoas, visão de negócio, tudo, tal. E isso, inquestionavelmente, acaba tornando esse empresário um pouco relapso, um pouco despreocupado com as coisas que estão no seu entorno, né? Por isso que o empresário precisa tanto de um advogado. O advogado acaba sendo ali a voz da razão, né? Olha, eu quero fazer isso, eu quero abrir um negócio assim. Ele primeiro quer fazer para depois ele ver o que vai dar de problema, né? Esse é o perfilzão do empresário, do empreendedorismo. Ele não está muito acostumado a medir riscos, né? Principalmente no Brasil. Se o empresário for medir risco no Brasil, ele não abre as portas. Ele não começa a trabalhar, né? Então, por isso que o advogado precisa tanto do empresário precisa tanto de um advogado, e um advogado que tenha know-how, que tenha experiência, que tenha conhecimento para poder dar esse auxílio ao empresário. Seja ele pequenininho, seja ele grande. Ah, só o grande empresário precisa de advogado? Mentira. O empresário que está começando também, que está iniciando a coisa, ele precisa da mesma forma da figura do advogado. Nós somos imprescindíveis para esses empresários aí, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente vai fluir com a nossa conversa hoje, né, Sueli? É bem isso mesmo, porque no começo todo mundo sabe que você quer economizar, porque quando está começando você não tem dinheiro. Então, você não quer gastar com advogado, com contador, então você tenta focar todo o seu dinheiro e a sua atenção no que você tem que fazer, ou seja, no serviço, ou seja, na compra e venda dos seus produtos. Só que aí que tá, se você já começa errado, a probabilidade de dar certo lá na frente, ela fica menor, né? Até numa contratação, e até o doutor falou bem, eu acho que eu me enquadro bem parecido aí com o doutor. Eu faço muito trabalho também, porque não tem como. Se você está na empresa, a Suelen, a gente recebeu aqui uma citação de uma reclamação trabalhista e tal. Aí não tem como, né? Você é advogada da empresa, você vai lá. E aí, agora, assim, as empresas que eu consegui entrar, graças a Deus, apresentando um trabalho bom, mas é aquela coisa de você ir apagar incêndio e tentar evitar que eles tomem decisões erradas numa contratação. Ah, não, mas é meu amigo. Ele não vai fazer nada. E aí você fica com aquele peso assim, é complicado, né? Você chegar para ele e falar assim, olha, eu sei que é seu amigo, eu sei que é seu conhecido, mas quantas vezes a gente já viu até família, né? Colocar o outro, como o pessoal fala aqui, colocar na justiça. Então é bem por aí. E a gente, é bem o que o doutor falou, é a voz da razão. E se é pequeno, aí que você tem que mesmo procurar o seu escritório de confiança, o seu advogado de confiança, para começar certo, seja na escolha do seu contrato, da constituição da sua empresa, da sociedade, que é muito importante, que a gente tem muito problema com sócios também. E aí, eu não sei se o doutor trabalha com esse preventivo também da empresa. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Sim, o preventivo ele é essencial, né? Só pegando um gancho antes de falar do preventivo, pelo que você falou, uma coisa que eu digo muito para os meus clientes, e até mesmo na sala de aula, é que assim, quem vai te prejudicar é o amigo. É o amigo. O inimigo, Sueli, nunca vai te prejudicar. Sabe por quê? Porque você nunca vai confiar no inimigo. Né? Se eu acho que você não é uma pessoa de confiança, se eu não sinto confiança em você, eu não vou fazer negócio com você nunca. Exatamente. Nunca. Então, 80%, 90% dos problemas que existem dentro do mundo empresarial é entre amigos. São entre amigos, né? Eu digo assim, amigos, pessoas que um confia no outro, que já trabalharam junto, que já tiveram negócios juntos, aquela coisa toda, né? Então, assim, não pode ter distinção. Ah, essa pessoa nunca vai me prejudicar, essa pessoa nunca vai me dar dor de cabeça. Mentira. São essas pessoas que um dia podem efetivamente te dar dor de cabeça. Por isso que é tão importante colocar no papel, por isso que é tão importante deixar tudo registrado, porque se lá na frente tiver um desentendimento, a solução está onde? A solução está no papel. Já foi programado, já foi tudo decidido, principalmente nas questões societárias, né? Direito societário é casamento. Direito societário é exatamente casamento. Você não casa com quem você não gosta. Você tem que ter afinidade para casar, para fazer negócio com a pessoa, né? Só que você precisa colocar tudo isso no papel.
Porque assim como tem o casamento, tem o divórcio. Assim como tem a constituição da sociedade, tem a dissolução da sociedade. E quanto melhor tiver programado isso, melhor tiver analisado tudo isso escrito no papel, menos problema você vai ter lá na frente, né? Então, essa coisa do desconfiar, tem que desconfiar mesmo. Tem que parar, tem que pensar, tem que botar no papel, porque esse é o momento de deixar tudo às claras para não ter problema no futuro, né? Agora, a questão do preventivo, eu acho que o preventivo ele é essencial, né? A gente tem no escritório uma advocacia de partido forte, né? A gente fala assim de partido, para quem não conhece, pensa que é partido político, mas não, é um nome que a gente usa, né? Quando a gente toma partido da empresa, a gente passa a ser o jurídico da empresa, acompanhar a empresa diariamente, tal, que é a advocacia preventiva, advocacia de assessoria mesmo. E essa advocacia é essencial. É essencial. Para você ter uma ideia, nas empresas em que nós damos essa assessoria, em que nós prestamos esse serviço mediante pagamento mensal, que a gente está em contato com a empresa e tudo mais, os índices de êxito nos processos são gigantes. O número de ações que a gente ganha, que a gente tem êxito em cada uma das áreas do direito empresarial é gigante. Por quê? Porque a gente ajudou a construir. A gente revisou o contrato, a gente aprovou o negócio, a gente deu orientação certa, até na área trabalhista. Se você pegar o setor trabalhista, você vai fazer uma rescisão, você vai fazer uma demissão, você vai aplicar uma justa causa, o advogado vai dizer, faça assim, faça desse jeito. Quando der problema lá na frente, tá mais fácil de resolver, porque você já preparou o caminho, né? Agora, o mais triste que existe, e você deve ter experimentado isso com certeza, é quando chega aquela ação de um cliente que você nunca viu, que a gente chama que são os clientes avulsos, né? Você nunca teve contrato com aquele cliente, você nunca auxiliou ele em nada, ele chega com um problemão desse tamanho, e quando ele coloca o problema na mesa, você fala, poxa vida, tanta coisa aqui poderia ter sido evitado, tanta coisa aqui poderia ter sido contornado, mas você está me trazendo o problema agora. É igual um médico, né? Você vai no cardiologista, você fala, eu tô com uma dor no peito, o médico vai fazer um exame, vai dar um remedinho, vai fazer um cateterismo, vai fazer não sei o que, o cara consegue sobreviver ou vencer aquela doença. Agora, quando chega no consultório, o cara infartado para você operar, pode ser que as opções de cura, de solução não sejam as mesmas, né? Então, assim, a assessoria, o preventivo para a empresa é essencial. É uma coisa que a gente tinha que incutir na cabeça do empresário, e o empresário saber que é investimento. Investimento, não é despesa. Né? Quando você pega lá o caixa do escritório, da empresa, né? Para poder fazer. Você não pode colocar o advogado como despesa, tem que colocar o advogado junto lá com os investimentos que você está fazendo, porque é isso que lá na frente vai te dar a segurança, né? É importantíssimo. Tanto que assim, e eu percebo que todo dia tem novidade jurídica. Então, se você já está acompanhando a empresa, você tem condições de já ir repassando. Igual agora, que vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, você já consegue já orientar o seu cliente. Agora, se a pessoa... Aliás, o brasileiro, ele espera acontecer, né? A maioria, né? Não todo mundo, não generalizando, mas a maioria espera acontecer o problema, aí ele vai procurar o advogado, o médico, o contador, quem quer que seja. Mas essa ideia, até hoje o pessoal está pensando muito até no compliance também, que vai acabar ajudando a fortalecer os processos dentro da empresa. Isso é muito interessante e muito precário aqui no nosso país. E por isso que eu acho interessante, eu tenho o meu canal no YouTube, que eu posto aqui, quem não pode assistir agora, assiste mais tarde aqui ou lá no YouTube, e sempre tem um feedback positivo daquelas pessoas que querem realmente aprender, entender. Então, a gente está passando para essas pessoas a necessidade de mudar esse padrão de pensamento. Então, se você quer crescer, ainda mais num país como o nosso, que é de terceiro mundo, é considerado, numa dificuldade financeira, numa pandemia que a gente está enfrentando, e você não prevenir algumas coisas, porque realmente, de fato, como eu presto algumas assessorias mensais, até de noite, às vezes, os clientes estão ligando. Aconteceu isso, e você atende, lógico, são seus clientes. Tem um contrato assim, eu posso fechar, não posso fechar. E quando você já está por dentro daquela situação, até a sua resposta é mais rápida. Quando o cliente chega com um problema, é para amanhã, para daqui uma semana,
você tem que ler aquilo tudo para entender o contexto. É muito mais complicado. Sim, sim, Então, sim. isso que é interessante a gente passar para quem está nos assistindo. Exatamente isso, a prevenção, de você entender que todo dia está mudando as coisas, não é? Com toda certeza. É uma coisa muito dinâmica, né? Tudo acontece muito rápido, aquela coisa toda. Mas é cultural, né, Sueli? É cultural. A gente tem que entender que a cabeça do brasileiro é assim, até nós mesmos temos isso, né? A gente não se preocupa muito com a velhice, não se preocupa muito com o dia da manhã, não se preocupa muito com a saúde, É, né? Então você vê, é uma coisa cultural. Então, se a pessoa não tem essas preocupações básicas que você teria que ter na vida, a hora que chega na empresa, dá a impressão de que também não precisa. A gente toca a empresa, o empresário toca a empresa como ele toca a vida. Então é realmente uma mudança de hábito, mas que assim, eu acho que mudou muito, né? Se eu pegar o que acontecia há 20 anos lá atrás e hoje, muita coisa mudou. Nós temos muita coisa para mudar ainda, muita coisa para evoluir, mas muita coisa mudou, né? As pessoas estão um pouco mais preocupadas com essa coisa da prevenção, dessa coisa de ter um especialista no assunto, né? E é como você falou, o ideal é que estes empresários, e até mesmo os colegas, tem muito colega advogado que está assistindo a gente aqui na live, estou vendo os comentários aí embaixo, tudo. É, é importante se especializar. É importante você ser especializado, exatamente por conta disso, das mudanças muito intensas. O texto todo que envolve a dinâmica do direito e da advocacia. Né? Então, por exemplo, eu sou advogado empresarial, você também milita na área empresarial, então a gente tem obrigação de conhecer tudo na área empresarial. E não tem obrigação nenhuma de conhecer lá o criminal. Né? O exatamente. criminal fica para o criminalista. O cara do criminalista é que vai lá resolver as questões criminais. Então, se a pessoa precisa de um criminalista, ela vai procurar um criminalista. Se ela precisa de um advogado empresarial, ela vai procurar um advogado empresarial. Com certeza, o êxito todo ele vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil de resolver o problema quando você está diante de um especialista. Né? Porque a gente está vivendo muito esse mundo. Né? Então, além disso, além de ter a cultura do preventivo, tem que ter a cultura de buscar o especialista. Né? Se a gente voltar de novo para a questão da medicina, a gente encontra isso com muita clareza. Se você está com um problema no joelho, você vai procurar quem? Ortopedista. Se você está com um problema na cabeça, uma dor de cabeça, alguma coisa, você vai procurar um neuro. Está com problema no coração, você vai procurar um cardiologista. Essa também tem que ser a visão quando você busca um advogado. Né? Você buscar um advogado que seja especializado naquela área, porque vai ser melhor para todo mundo e até para o próprio advogado. Né? Eu brinco que eu comecei a ter qualidade de vida na advocacia a partir do momento que eu falei, eu vou fazer só empresa, vou me especializar e vou seguir esse caminho. Eu comecei a ter qualidade de vida. Porque quando você é generalista, você faz tudo, você não tem qualidade de vida. Você pega o uso capião, você tem que estudar o uso capião. Aí você vai fazer um divórcio, você tem que estudar o divórcio. Você vai fazer outra coisa, tem que comprar livro, curso. Você fica maluco e não consegue entregar para o cliente algo de nível. Né? Agora, quando você está focado numa especialidade, tudo é diferente, tudo tem uma qualidade melhor. Né? Isso é importante também, né? Não, com certeza. E te dá, e quando você, na verdade, ser advogado é viver estudando, né? Sim, sim, sim. Além de ter todo dia uma novidade, você sempre pega casos novos, mesmo dentro daquela sua especialidade, que requer um pouco mais de atenção, de leitura, de pesquisa, enfim. Mas isso é extremamente importante também, e ter parcerias, né? No meu caso, às vezes, se eu pego alguma coisa que não é da minha área, mas eu preciso porque acabou afetando a empresa, eu tenho advogados parceiros que eu acabo Sim, chamando e eles suprem aquela que é a minha carência, né? Mas é interessante, pelo menos, você entender as outras áreas, sim, porque sim, sim. eu já não foi o primeiro caso, nem o segundo, de por conta de uma pensão, por exemplo, alimentícia, ser pedido a desconsideração da personalidade jurídica. Então você percebe que aí você é advogada da empresa, só que você vai entrar praticamente ali no mundo da família para você defender a empresa. Então você vai ter que Sim, sim, sim. ensinar, você tem que entender o mínimo, até para orientar. Olha,
é o seguinte, se você tem essa pensão para pagar, se você não quiser complicar a sua empresa, você tem que tomar esses devidos cuidados. Se você não entende ou não estar a par disso, a probabilidade de você conseguir minimizar e evitar alguns problemas judiciais, ela cai, né? Então, você precisa ter esse tipo de conhecimento também, de orientação, para poder falar realmente para os clientes, ó, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui. Ou falar como eu geralmente faço, olha, eu falo que é para ir por aqui. Aí o cliente fala, ah, não, mas não, eu vou por aqui. Beleza, se você está escolhendo um caminho mais ou menos, A vamos decisão é tentar pelo sua, né? menos amenizar os riscos. E não diga que eu não avisei, né? Porque o nosso papel é passar a informação. Aí cabe a ele assumir os riscos. Por isso que é importante você ter sempre alguém orientando, né? Essa questão toda. E essa parte de contratos, principalmente na parte societária, né? A gente também tem muitos conflitos, porque exatamente como o doutor falou, é o casamento. Então, eu percebo muito isso. Aí, por exemplo, se nesse exemplo que eu dei, tem um sócio que teve esse tipo de problema, de pedido de desconsideração por conta de uma pensão ou de uma dívida, né? Seja lá qual for. Por conta da confusão patrimonial. Então, são orientações que precisam ser dadas e também distribuídas ali no contrato, das partes da obrigação, o que cada um vai fazer, não vai fazer, né? E eu queria que o doutor falasse um pouco sobre o contrato social. Até porque esses dias, inclusive, eu apliquei. Esses dias não, já faz um tempinho. Foi nas primeiras aulas que uma pessoa de um cliente falou assim, não, ele é responsável legal pela empresa. Eu falei, mas ele tá na junta comercial? Ele consta lá. Aí eu falei, já veio a lembrança na hora do doutor falando. Ah, não tá. Eu falei, então ele não vai responder. Porque, na verdade, é uma coisa que os empresários esquecem. Mesmo se eles não souberem o que está acontecendo ali, eles são responsáveis. Por isso que tem que ter Sim. muito cuidado, não é? Sim, com toda certeza. Assim, eu sempre quando eu entro nessa fala de contrato social, eu peço desculpa aos colegas contadores, né? E assim, e deixo bem claro que os contadores são meus parceiraços. Eu tenho assim um amor platônico por todos os contadores, porque são os meus parceiros de trabalho, né? Se eu estou dentro de uma empresa, eu convivo com um contador. Muitas vezes são os contadores que me indicam nas empresas, então eu sou assim extremamente grato e extremamente fiel aos contadores e é uma categoria de profissionais que eu admiro muito, porque os bons contadores realmente salvam a empresa em várias situações, né? E por que eu faço essa introdução toda? Porque na maioria das vezes os contratos sociais ficam na mão dos contadores. É uma Exatamente. coisa cultural do Brasil. Ah, eu preciso abrir uma empresa, o contador vai lá, mas o que o contador faz? O contador ele não tem um conhecimento jurídico. Ele pega o modelo que está no computador dele. Ah, é uma limitada? Ah, é uma limitada agora unipessoal? Ele pega ali e coloca aquele modelo padrão, né? E isso é uma coisa, assim, criminosa, uma coisa absurda. Por quê? Porque o contrato social é uma arma que o empresário tem na mão para ele resolver a maioria dos problemas futuros que ele tem, né? Nós temos várias composições contratuais, né? Então você vai lá, contrato de consumidor, aí você tem lá as interpretações a favor do consumidor. Contrato de trabalho, aí você tem as interpretações a favor do trabalhador. Contrato com a administração pública, você tem as interpretações a favor da administração pública. Gente, quando a gente fala em contrato social, é pau a pau. Entendeu? Ninguém é protegido ali, ninguém é privilegiado ali, porque as partes são o quê? Paritárias. São partes iguais. Então, ou seja, o que você colocar no contrato social é pacta sunt servanda, faz lei entre as partes. Então, você pode nadar de braçada, pode fazer o que você quiser no contrato social. Existem algumas cláusulas, vamos dizer assim, algumas cláusulas pétreas que tem que ter, que o Código Civil diz que tem que ter, mas são cláusulas muito, muito, muito pequenas perto de tudo que você pode fazer. Então, por isso que quem tem que confeccionar o contrato social é o advogado.
É o advogado que vai se entrar com o sócio A, com o sócio B, com o sócio C, entender como é que é a vida de A, como é a vida de B, como é a vida de C, se um tem dívida, se o outro não tem dívida, como é que é a questão familiar, tudo mais, para que tudo isso fique no contrato social. Né? Por exemplo, tem aquele que trabalha mais, tem aquele que teve a ideia, teve aquele que vai realmente ir para o front. Então, vamos dividir lucro diferente? É possível dividir lucro diferente. Olha, eu estou prestes a me separar da minha esposa, então já vamos colocar uma cláusula aqui de que se isso vier a acontecer, não vai atingir a empresa. Poxa, o meu sócio tem 80 anos de idade. Desculpa, mas ele não vai viver mais 20, 30 anos. Pode até viver, mas difícil aos 80 anos você encarar mais 20, 30 anos pela frente, passar de 100. Então já tem que botar uma cláusula ali de que se aquele sócio vier a faltar em algum momento, a coisa fica mais fácil de resolver. E tudo isso é plenamente possível dentro de um contrato social. E se não quiser que isso apareça, se não quiser que isso fique lá na junta comercial público para todo mundo, ainda dá para fazer acordo de cotista. Faz um documentozinho à parte, relata esse documento no contrato e resolve tudo ali, tudo bonitinho, né? A matéria, a gente não teve aula ainda diretamente na pós-graduação, mas é a matéria que eu sou apaixonado, é a matéria que eu mais gosto de lecionar, é direito societário. Eu até chamo de engenharia societária. Por quê? Porque dentro do direito societário você pode fazer tudo. Tudo. Simplesmente tudo que você quiser prever, que você quiser brincar ali com a pessoa jurídica, com aquela construção toda, é possível, né? Então, assim, já que a gente está falando de decisões, se a gente pudesse deixar uma dica para os empresários aí, ou para os advogados que estão acompanhando a gente aqui, que lidam com empresários, você vai constituir uma empresa? Você vai fazer um contrato social? Procure um advogado. E procure um advogado que seja especializado, que conheça direito societário, porque você vai estar se prevenindo contra futuras situações que possam acontecer na sociedade. O divórcio vai ser consensual. Mesmo que seja aquela treta lascada que um não olha para a cara do outro, mas tem que cumprir o que está escrito. Quando estava tudo bem, assinaram o contrato, concordaram com aquilo que está escrito. Se concordaram com aquilo que está escrito, na alegria, na tristeza, vai valer o que está escrito também. Então, minimiza as coisas todas, né? Importantíssimo, Sueli, importantíssimo. Tem até uma pergunta aqui, como eu conheço a pessoa, eu já posso até completar a pergunta, né? Tá. Ele quer saber sobre o direito de cotistas. Como que funciona isso? Para você colocar ali, que o doutor deu o exemplo, né? Que você faz o contrato social e algumas coisas você não quer que fique ali público, mas aonde que fica esse acordo? Como que a gente vai proteger isso? Fica entre partes. Por exemplo, eu estou fazendo uma sociedade, ok? Isso é muito comum, inclusive, nos escritórios de advocacia. Nos grandes escritórios de advocacia, 90%, nós mesmos lá no escritório, a gente tem uns 4, 5 clientes que são escritórios de advocacia grandes e que a gente cuida da parte societária deles, né? E todos têm acordo de cotista. Então, o contrato social traz as regras básicas, as regras fundamentais, e lá no contrato social tem uma cláusula dizendo que existe um acordo de cotistas que deve ser respeitado por todas as partes. E aí esse documento à parte é confeccionado em sigilo, segredo, porque ele não importa para terceiro. Isso aqui não importa, o acordo de cotista não importa para terceiro. E aqui você faz toda a redação, tudo bonitinho, tudo certinho, todo mundo assina, reconhece firma, tal, e cada um fica com a sua via, né? Por ser um documento escrito, contratual e assinado por duas testemunhas, vale como título executivo. Título executivo da obrigação de fazer, da obrigação de cumprir e tudo mais. Então, lá na frente, se algum dos sócios fugir do compromisso assumido, você tem o acordo de cotistas para poder executar, para poder fazer valer aquela regra, né? Só para você ter uma ideia, eu tive um cliente uma vez que ele era sócio minoritário de uma grande empresa famosa, sócio minoritário, né? E era um cara que era presidente da empresa. Ele era presidente da empresa e sócio minoritário. E aí, qual foi a condição dele para ele poder continuar nessa empresa como presidente? Que o voto dele em uma futura aquisição da empresa fosse preponderante. A empresa só poderia ser vendida
para qualquer pessoa, para quem quisesse comprar a empresa, se ele concordasse. E ele tinha 2% da empresa apenas. Se a gente colocasse isso no contrato social, ninguém ia querer nem olhar para essa empresa. Falar assim, poxa, é um problema. Né? Como é que eu vou comprar essa empresa se tem um cara pequenininho lá que manda nessa decisão? Então, o que a gente fez? A gente pegou essa decisão, deixou no acordo de cotistas, ninguém sabe de nada, né? E quando a empresa foi vendida, o acordo de cotista foi acionado e ele concordou. Mas ele poderia ter recusado. E por força do acordo de cotista, a empresa não poderia ser vendida. Né? Então, são situações que não interessam para ninguém. Né? Por exemplo, de volta no exemplo aqui, Rogério Suelen. São coisas que só interessa para nós. Então, você está com uma via do acordo de cotista, eu estou com a minha via do acordo de cotista. E se a gente se desentender e precisar, aí eu vou levar a público, vou levar para o Poder Judiciário o meu acordo de cotista. Público assim, porque eu posso pedir sigilo também, né? Peço sigilo e aí eu vou fazer valer o meu acordo de cotista. Muitas vezes também, os acordos de cotistas, eles têm cláusula de juiz arbitral. Né? Então, quando a coisa ferve mesmo, isso é levado para um juízo arbitral resolver. Até para ninguém ficar sabendo mesmo o que está acontecendo. Então a gente olha às vezes para as empresas, olha às vezes para o mercado aí, e tem um monte de discussão societária acontecendo, e a gente nem sabe que essas discussões estão acontecendo, até mesmo para preservar a empresa e não deixar que a empresa se exponha a esses intempéries todos das brigas dos sócios, né? É muito legal, é muito bacana a questão do acordo de cotista. Doutor, o pessoal tá gostando desse tema aí, viu? Que legal, que legal. O doutor Alex, se eu não me engano, ele faz uma pergunta. Então, no contrato social, basta a cláusula e o termo à parte? Sim, sim, com toda certeza. Muitos acordos nem constam no contrato social. Ele fica fora do contrato social. Por que eu gosto de colocar que existe um acordo de cotista no contrato social? Porque você linka. Você faz um link do contrato social com o acordo de cotista. Não é obrigatório. Eu posso fazer o acordo de cotista e nem referenciar esse acordo de cotista no contrato social. Mas para poder dar um valor maior, é uma cláusulazinha simples. Vai colocar lá. Os sócios declaram que existe acordo de cotista particular a qual os mesmos ratificam o seu teor neste contrato. Apenas para poder validar e dizer que realmente eles estão cientes que eles têm que cumprir um outro documento que só vale entre eles, não vale para terceiro. Entendi. E para quem quer saber, quando já existe o contrato e não existe esse termo à parte do acordo de cotista, e ele quer inserir e até mesmo colocar como responsabilização pela administração, é possível isso? Plenamente possível. Depois que o contrato está pronto já. Você vai fazer plenamente uma outra possível. alteração. Plenamente possível. Se você for fazer ele só particular, sem citar no contrato social, você faz a qualquer momento. Se você quiser fazer e citar no contrato social, você precisa fazer, todo mundo assina, e aí faz uma alteração no contrato social, inserindo a cláusula, dizendo que existe o acordo de cotista. Simples. E quanto à responsabilização? Quando uma das partes, de repente, não está cumprindo aquilo que ela deveria cumprir. Mas isso não ficou muito claro no contrato. O que o outro sócio pode fazer? Quais são as alternativas que ele tem para não acabar com tudo, né? Vamos dizer assim, de uma forma tão brusca e até acabar com a empresa mesmo. O que o doutor sugeria? Então, você tem várias ferramentas, né? Você tem várias ferramentas. Vamos supor que o contrato social esteja muito ruim. Um contrato muito ruim, não tem previsão de nada e aquela coisa toda, tal. Você tem várias medidas, né? Você tem medidas cautelares, você tem um leque de procedimentos judiciais que você pode fazer valer para preservar o direito. Por exemplo, a gente tem lá o sócio, brincar de novo aqui, eu, a Suelen e o Zé. Eu e a Suelen confiamos na empresa no Zé e o Zé é o administrador. O Zé que está tocando tudo. Confiamos plenamente, ele tem plenos poderes. E nós estamos em 33, 33, 33, um terço para cada um. E nós estamos enxergando que o Zé está pisando na bola, que o Zé ele está fazendo tudo errado, está dando um prejuízo para a empresa e que se ele continuar lá, vai dar caca. Né?
E nós não temos nenhuma cláusula no contrato de poder para poder destituir o Zé. A gente não tomou cuidado com isso, a gente não tem essa prevenção nem nada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir para o Poder Judiciário. Eu vou entrar com uma tutela provisória de urgência cautelar antecipada, né, lá no artigo 300, 301 do CPC, e vou dizer, olha, excelência, a empresa está indo à ruína por conta do Zé. Eu e a Suelen, sócios, estamos aqui para pedir a cautela do Poder Judiciário, porque a gente não tem ferramenta particular, instrumental para isso. E aí você tem que convencer o juiz a tirar o poder do Zé, caçar o poder do Zé, redistribuir esse poder, e aí você vai estar na mão do Poder Judiciário. E aí tudo pode acontecer. Porque antes do juiz decidir, se ele não entender, decidir de pronto, né, prima facie, assim, liminarmente, o Zé vai se defender, e aí é uma coisa que pode dar certo ou não pode dar certo, vai longe a discussão. Agora, se você tem uma cláusula, acabou, resolveu o problema. Né? Então, a grande diferença é essa. Se você tem as ferramentas descritas no contrato social, você minimiza muito tudo isso. Agora, se você não tem, a quem você tem que se socorrer? Ao Poder Judiciário. E assim, e aparece muito, por incrível que pareça, aparece muita coisa para nós nesse sentido. E às vezes, Suelen, empresas grandes, empresas milionárias, literalmente milionárias, sabe? Empresa que fatura 2, 3, 4, 5 milhões por mês de faturamento e com um contrato social ridículo. Um contrato social que foi feito muito tempo lá atrás, sem preocupação nenhuma. E agora, 10, 15 anos depois, os sócios estão se matando e não tem uma cláusula de garantia nesse contrato social. Você precisa levar toda essa discussão para o Poder Judiciário. E aí, quando você leva uma discussão dessa para o Poder Judiciário, se o capital social da empresa é 10 milhões, você vai recolher custas em cima de 10 milhões. Você vai correr risco de sucumbência para com o sócio demandado em cima do valor das cotas. Olha que problemão que acaba surgindo porque não existe um contrato social com regras claras, né? Então, assim, se você for falar em preventivo societário, o preventivo societário é a confecção do contrato social, não tem jeito. Fica até a dica para outra pós em só direito societário, né? No legal, João. Eu acho que... Sim. Apesar que nós vamos ter um módulo grande de societário. A partir de setembro, outubro, a gente vai ter um módulo grande de direito societário. E eu coloquei na pós-graduação também um módulo de holding patrimonial, que é um tema também que as pessoas gostam, curtem muito. Inclusive, minha tese de doutorado foi a pessoa jurídica como alternativa para proteção patrimonial e sucessória. Falava sobre as questões de holding, né? Então, eu também coloquei um módulo bacana, onde a gente vai falar de holding, vai falar bastante. Então, dentro da pós aí tem bastante coisa ainda para a gente discutir de societário. Não, e abrindo um parêntese aqui, eu já fiz pós em outras instituições, né? Muito boas também, mas a do Legale, eu acho que te leva realmente para a prática. Você aprendeu aqui, você usa isso aqui amanhã. Você não fica discutindo as teses. Não, isso, é por causa disso, tem que estar ali. Eu, particularmente, deixo até o meu recado aí para meus colegas advogados, que vale realmente a pena. É bem prático, é o que a gente precisa. Tanto que eu dei um exemplo aqui, né? Escutei num dia, nos dias depois, já tinha ali que lidar com uma situação que eu falei, ai, graças a Deus que eu assisti a aula. Que legal, que legal. Não, eu fico muito feliz, porque essa realmente é a proposta, né? Eu até brinco, é brincadeira mesmo, né? Mas assim, eu devo a essa ideia da pós-graduação e até a forma com que eu faço as aulas e tudo mais, a eu ter tido péssimos professores de direito empresarial. Sabe? Caras reconhecidos, renomados, aquela coisa toda, mas que eram péssimos na didática, péssimos na didática. Então, eu tive, assim, o contraponto do que não tem que fazer numa sala de aula em direito empresarial. Porque, assim, é uma matéria muito pesada. É uma matéria muito pesada. É uma matéria difícil de lecionar. Não é qualquer pessoa que leciona, porque você precisa deixar a matéria leve. E como é que você faz para deixar a matéria leve? Você tem que trazer 1 milhão de exemplos. Você tem que trazer 1 milhão de exemplos, você tem que falar, refalar, sabe? Deixar coisa gostosa, né? Então, essa foi a grande proposta do Legale quando a gente sentou
para desenvolver essa pós-direito empresarial. E aí, quando eu ouço você falando que curte, que gosta, eu fico muito feliz, porque é o retorno, é o feedback de todo um trabalho que a gente exerceu no bastidor para chegar nesse ponto, né? Ah, É mas muito legal. porque, gente, não vale a pena você só sair com o título e você não saber aplicar tudo aquilo que você ouviu, até que você faz prova, você vai bem, tudo, mas na prática do dia a dia, a pessoa olha para você, mas você é pós-graduada disso? Mas, tipo assim, sabe, não tá aparecendo. E nesse caso, não. É muito prática. Eu, pelo menos, tenho adorado. Fiz até uma live com o professor Rubens sobre Legal. tributário. Então, assim, aprender aqui, usar ali, e isso que eu acho que é excelente, até porque eu, como advogada, também sou pedagoga também. Legal. Então, eu sei, assim, exatamente o que é fazer o aluno querer aprender e fazer daquilo ser útil, né? Sim, Isso é sim. muito importante. Deixa eu só responder aqui, doutor, que o Tá, doutor fica à já vontade. respondeu, a Cláudia, ela pergunta, esse acordo de cotista tem que ser registrado na junta comercial? Cláudia, o doutor já falou que não é necessário. Ele é um termo à parte que você pode fazer, tá bom? Acho que 100% particular e sigiloso. E tem aqui, tem vários elogios, principalmente para o doutor. Oh, que Realmente, o legal. doutor tem o dom de ensinamento, tem mesmo, viu? Que legal, fico feliz. Obrigado. Tem mesmo. E eu acho que esse assunto aí de cotista rendeu, o pessoal gostou. Eu acho que a gente conseguiu abordar aí a maioria dos aspectos, né? Do preventivo. E eu também vou fazer uma live na semana que vem sobre lei geral de proteção de dados, sobre compliance. Quem quiser também entender sobre isso, pode assistir aqui. Indico o professor Rogério Martiri, o Que Legale, para legal. todo mundo. Ah, não, peraí. Antes da gente fechar aqui, estão pedindo para o doutor falar um pouquinho sobre holding. Só um resuminho aqui antes da gente finalizar. Vamos lá, então. Bem, na verdade, holding não existe, né? É uma nomenclatura igual ONG. ONG, Organização Não Governamental. Onde é que tem a lei de ONG? Não existe lei de ONG, não existe nenhuma lei que cita a palavra ONG. A mesma coisa, não tem nenhuma lei societária que cita a palavra holding, né? O que é a holding? A holding é uma estratégia societária. A estratégia societária que leva o nome de holding, que normalmente é uma pessoa jurídica que faz a gestão de outras várias pessoas jurídicas. Para uma compreensão mais fácil, né? Grupo econômico. Quando a gente fala de Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar é dono de vários supermercados, do supermercado Extra, supermercado Pão de Açúcar, tem vários negócios. Vários negócios. E esses vários negócios, essas várias empresas, têm um único dono. Quem é esse único dono? O Grupo Pão de Açúcar, que hoje é sócio do grupo francês Casino. Então, o Casino e o Pão de Açúcar, que são donos de todas as outras empresas que estão aqui embaixo. Então, Casino e Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, são as holdings. Então, holding é uma empresa que coordena, que faz gestão, que administra outras empresas. E aí o que a gente faz? A gente pega esse nomezinho, holding, e traz para várias outras situações, né? Por exemplo, quando a gente fala de holding patrimonial, o que é uma holding patrimonial? Eu deixo de usar o meu CPF, eu não compro mais nada no meu nome pessoa física, constituo uma pessoa jurídica e coloco todo o meu patrimônio dentro desta pessoa jurídica. E eu passo a viver através da pessoa jurídica. Quem que é dona do patrimônio? Quem que coordena todo o patrimônio? A holding patrimonial, aquele CNPJ. E aí o que eu faço? Eu posso colocar neste quadro societário a minha esposa, meus filhos, e aí eu crio regras de sucessão. O dia que eu vier a falecer no futuro, ou qualquer membro da minha família vier a falecer, eles não têm patrimônio. Eles simplesmente não têm patrimônio. O patrimônio está todo dentro da holding. Então, como é que eu faço o inventário? Vou ensinar isso na pós-graduação. Como é que faz esse inventário? Uma simples alteração do contrato social. Você faz uma alteraçãozinha no contrato social, redivide as cotas e não precisa nem sequer abrir inventário, discutir aquela coisa toda. E fora várias outras vantagens que existem em você ser
uma pessoa jurídica, né? Você vai comprar carro, por exemplo. Se chegar numa concessionária e perguntar, vende carro para PJ, eles vão te encaminhar para um outro vendedor. E com certeza lá para aquele outro vendedor tem desconto, tem venda direta. Não passa pela concessionária, você compra direto da montadora. É mais barato. Plano de saúde. Você fazer um plano de saúde pessoa física é um absurdo. Plano de saúde pessoa jurídica é muito mais barato. Tributação. Se você tributa pessoa física, você tributa 27,5%. Pela pessoa jurídica, se você somar todos os impostos, dá 10%, explodindo 15%. Então, tem muitas pessoas que têm dinheiro, pessoas que planejam a vida patrimonial, que preferem viver dentro de uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica é chamada de holding, né? Aí tem holding imobiliária, holding familiar, holding sucessória, patrimonial, a empresarial clássica, que coordena todas as outras empresas, né? Então, na verdade, holding é isso, é uma empresa mãe que coordena o patrimônio, que coordena negócios, que coordena outras empresas. Mais ou menos isso. Eu queria aqui agradecer a Márcia também, que falou que, como eu, pedagoga, ela entende que é assim mesmo, que a gente não aprende muito nos outros lugares da prática. O Fabiano está dizendo aqui que estou assistindo uma aula do professor agora. Que legal. Pessoal, dando parabéns. Eu achei que o tema foi excelente. A gente conseguiu até abordar bastante coisa. Sim. E eu gostaria muito de agradecer ao Legale por ter conhecido, né? Ter conhecido o doutor através do Legale e a todos os professores que são muito bons. Eu particularmente adoro. E gostaria até de indicar também, novamente, para os meus colegas advogados, vale a pena, viu? É um conteúdo prático. E eu gostaria muito de agradecer o doutor, porque teve parte do seu tempo aí para conversar com a gente. Agradecer muito, porque apesar de todo esse conhecimento, o doutor é humilde e consegue ajudar a todos nós, viu? Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração e eu adorei, e adorei saber mais ainda que eu já estou na pós e já vou ter tudo isso. Que legal, que legal. Eu também agradeço e estou à disposição, né? Eu acho que é muito importante. Não tem que represar conhecimento, reter conhecimento. Conhecimento foi feito para propagar, É igual a corrente do bem. Toda vez que você faz o bem para alguém, toda vez que você manda energia para o universo, volta em dobro para você. Né? Então, isso é uma coisa que eu não falo da boca para fora, não. Eu falo de verdade, né? Toda vez que eu ajudo uma pessoa, toda vez que eu me predisponho a ensinar, volta para mim de N formas maravilhosas. Então, é um prazer gigante, estou à disposição. Sempre que precisar, estou por aqui. Agradeço você também. E para o pessoal que ainda não me segue lá nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, no @Rogério_Martir, né? Acho que tem muita gente que está assistindo pela minha, está assistindo pela da Suelen também. E no YouTube eu tenho um canal, né? Tem um canal lá no YouTube, tem Advocacia na Varanda. Você já assistiu Advocacia na Varanda, Suelen? Tem os vídeos muito legais lá, muito bacana para quem é do mundo jurídico aí, né? Então vale a pena dar uma entradinha lá também, curtir lá, seguir pelo canal, que tem umas coisas bem bacanas. E agradeço de coração também aqui, estou à disposição. Lembrando que a live vai ficar aqui salva no meu YouTube também. Tá. Para quem não assistiu ou quiser assistir depois ou marcar algum amigo, tá bom? Doutor, muito obrigada mesmo, viu? E obrigada a todo mundo. Até. Tá legal. Tchau para todo mundo, Tchau. Abraço grande, tchau, Sueli, tudo de bom, viu? Tchau, pro doutor também. Tchau. Até mais, tchau. Tá aguardando aqui. Olá! Tudo bem, Suelen? Tudo bem. E o Tudo senhor? ótimo. Tudo bem, então aqui, aguardando aí por essa live, aqui à sua disposição. Ai, que bom. Para quem não sabe, o doutor é professor da minha pós-graduação de Direito Empresarial. Ele é doutor mesmo, é um diferencial que todo mundo fala que é doutor, mas nem todo mundo é doutor. E é especialista em Direito Empresarial. E, doutor, eu trabalho aqui em São Paulo mesmo, no centro, praticamente no Brás. Certo. E a maioria dos meus clientes realmente são empresários.
né? Perfeito, perfeito. E até no começo das aulas, eu lembro que o doutor falou, a gente acaba tendo que fazer um pouco de tudo, e é a mais pura verdade. Lógico que a gente é especialista em uma área, mas a gente acaba tendo que abraçar um pouco as outras. E também tem coisa que não dá para a gente se desvencilhar por completo, né? Elas estão ali atreladas. E o que eu queria discutir hoje? Não sobre a pandemia, porque isso já está bem esgotado, esse tema. Já falaram demais disso, né, Já. Sueli? Não tem nem mais o que falar. Mas o que eu gostaria de bater um papo com o doutor é sobre realmente as dificuldades, as decisões que o empresário toma, às vezes sem a devida orientação jurídica, e ele acaba comprometendo toda a vida da empresa. Isso pode ser tanto na hora de contratar um funcionário, na hora da gestão como um todo, como direito tributário, tudo isso afeta. E como eu sei que o doutor é muito experiente, eu gostaria que o doutor se apresentasse também e depois a gente fosse tocando nesses pontos principais dessas decisões. Perfeito, perfeito. Bem, como a Suelen iniciou aí a fala dela, eu tenho orgulho de ser professor, coordenador aí da pós-graduação da Faculdade Legália, a qual a Suelen é nossa aluna lá, nossa pós-graduanda, né? E, bem, é isso, né? Sou advogado já há 20 anos, praticamente, um pouquinho mais de 20 anos, e com uma atuação bem focada, bem forte dentro do direito empresarial, né? Então é o que eu brinco até nas minhas aulas. É difícil alguma coisa que eu não vi acontecer ainda, né? De empresas grandes quebrarem, de empresas pequenas terem um grande sucesso, de empresários que são fiéis ali à cartilha mesmo, aqueles outros empresários rebeldes que não fazem nada que o advogado manda. Então, assim, já vi de tudo praticamente, com os mais diversos perfis e é um mundo muito maluco esse que envolve o direito empresarial, né? Mas a escola que a gente tem com esses empresários é uma escola muito interessante, porque para você ser empresário, você tem que ter nascido empresário. Né? Eu acredito que a pessoa até consegue se transformar, né? Com muito esforço, com muita dedicação, mas o empresário é aquele cara que ele é meio Midas. Sabe aquela fábula do rei Midas, que é onde o cara bota a mão, vira ouro? Né? Então, o empresário ele tem essa inspiração, essa coisa toda do negócio, essa coisa de chegar e envolvendo as pessoas, visão de negócio, tudo tal. E isso inquestionavelmente acaba tornando esse empresário um pouco relapso, um pouco despreocupado com as coisas que estão no seu entorno, né? Por isso que o empresário precisa tanto de um advogado. O advogado acaba sendo ali a voz da razão, né? Olha, eu quero fazer isso, eu quero abrir um negócio assim. Ele primeiro quer fazer para depois ele ver o que vai dar de problema, né? Esse é o perfilzão do empresário, do empreendedorismo. Ele não está muito acostumado a medir riscos, né? Principalmente no Brasil. Se o empresário for medir risco no Brasil, ele não abre as portas. Ele não começa a trabalhar, né? Então, por isso que o advogado precisa tanto o empresário precisa tanto de um advogado, e um advogado que tenha know-how, que tenha experiência, que tenha conhecimento para poder dar esse auxílio ao empresário. Seja ele pequenininho, seja ele grande. Só o grande empresário precisa de advogado? Mentira. O empresário que está começando também, que está iniciando a coisa, ele precisa da mesma forma da figura do advogado. Nós somos imprescindíveis para esses empresários aí, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente vai fluir com a nossa conversa hoje, né, Sueli? É bem isso mesmo, porque no começo todo mundo sabe que você quer economizar, porque quando está começando você não tem dinheiro. Então, você não quer gastar com advogado, com contador. Então, você tenta focar todo o seu dinheiro e a sua atenção no que você tem que fazer. Ou seja, no serviço, ou seja, na compra e venda dos seus produtos. Só que aí que tá. Se você já começa errado, a probabilidade de dar certo lá na frente, ela fica menor, né? Até numa contratação. E até o doutor falou bem. Eu acho que eu me enquadro bem parecido aí com o doutor. Eu faço muito trabalho também, porque não tem como. Se você está na empresa, a Suelen, a gente recebeu aqui uma citação de uma reclamação trabalhista, tal. Aí não tem como, né? Você é advogada da empresa, você vai lá.
E aí, agora, assim, as empresas que eu consegui entrar, graças a Deus, apresentando um trabalho bom, mas é aquela coisa de você ir apagar incêndio e tentar evitar que eles tomem decisões erradas numa contratação. Ah, não, mas é meu amigo, ele não vai fazer nada. E aí você fica com aquele peso assim, é complicado, né? Você chegar para ele e falar assim, olha, eu sei que é seu amigo, eu sei que é seu conhecido, mas quantas vezes a gente já viu até família, né? Colocar o outro, como o pessoal fala aqui, colocar na justiça. Então é bem por aí. E a gente, é bem o que o doutor falou, é a voz da razão. E se é pequeno, aí que você tem que mesmo procurar o seu escritório de confiança, o seu advogado de confiança, para começar certo, seja na escolha do seu contrato, da constituição da sua empresa, da sociedade, que é muito importante, que a gente tem muito problema com sócios também. E aí, eu não sei se o doutor trabalha com esse preventivo também da empresa. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Sim, o preventivo ele é essencial, né? Só pegando um gancho antes de falar do preventivo pelo que você falou, uma coisa que eu digo muito para os meus clientes, e até mesmo na sala de aula, é que assim, quem vai te prejudicar é o amigo. É o amigo. O inimigo, Sueli, nunca vai te prejudicar. Sabe por quê? Porque você nunca vai confiar no inimigo. Né? Se eu acho que você não é uma pessoa de confiança, se eu não sinto confiança em você, eu não vou fazer negócio com você nunca. Exatamente. Nunca. Então, 80, 90% dos problemas que existem dentro do mundo empresarial é entre amigos. São entre amigos, né? Eu digo assim, amigos, pessoas que um confiam no outro, que já trabalharam junto, que já tiveram negócios juntos, aquela coisa toda, né? Então, assim, não pode ter distinção. Ah, essa pessoa nunca vai me prejudicar, essa pessoa nunca vai me dar dor de cabeça. Mentira. São essas pessoas que um dia podem efetivamente te dar dor de cabeça. Por isso que é tão importante colocar no papel, por isso que é tão importante deixar tudo registrado, porque se lá na frente tiver um desentendimento, a solução está onde? A solução está no papel. Já foi programado, já foi tudo decidido, principalmente nas questões societárias, né? Direito societário é casamento. Direito societário é exatamente casamento. Você não casa com quem você não gosta. Você tem que ter afinidade para casar, para fazer negócio com a pessoa, né? Só que você precisa colocar tudo isso no papel. Porque assim como tem o casamento, tem o divórcio. Assim como tem a constituição da sociedade, tem a dissolução da sociedade. E quanto melhor tiver programado isso, melhor tiver analisado tudo isso escrito no papel, menos problema você vai ter lá na frente, né? Então, essa coisa do desconfiar, tem que desconfiar mesmo. Tem que parar, tem que pensar, tem que botar no papel, porque esse é o momento de deixar tudo às claras para não ter problema no futuro, né? Agora, a questão do preventivo, eu acho que o preventivo ele é essencial, né? A gente tem no escritório uma advocacia de partido forte, né? A gente fala assim de partido, para quem não conhece, pensa que é partido político, mas não, é um nome que a gente usa, né? Quando a gente toma partido da empresa, a gente passa a ser o jurídico da empresa, acompanhar a empresa diariamente, tal, que é a advocacia preventiva, advocacia de assessoria mesmo. E essa advocacia é essencial. É essencial. Para você ter uma ideia, nas empresas em que nós damos essa assessoria, em que nós prestamos esse serviço mediante pagamento mensal, que a gente está em contato com a empresa e tudo mais, os índices de êxito nos processos são gigantes. O número de ações que a gente ganha, que a gente tem êxito em cada uma das áreas do direito empresarial é gigante. Por quê? Porque a gente ajudou a construir. A gente revisou o contrato, a gente aprovou o negócio, a gente deu orientação certa, até na área trabalhista. Se você pegar o setor trabalhista, você vai fazer uma rescisão, você vai fazer uma demissão, você vai aplicar uma justa causa, o advogado vai dizer, faça assim, faça desse jeito. Quando der problema lá na frente, tá mais fácil de resolver, porque você já preparou o caminho, né? Agora, o mais triste que existe, e você deve ter experimentado isso com certeza, é quando chega aquela ação de um cliente que você nunca viu, que a gente chama que são os clientes avulsos, né? Você nunca teve contrato com aquele cliente, você nunca auxiliou ele em nada, ele chega com um problemão desse tamanho, e quando ele coloca o problema na mesa, você fala, poxa vida, tanta coisa aqui poderia ter sido evitado, tanta coisa aqui poderia ter sido contornado, mas você está me trazendo o problema agora.
É igual o médico, né? Você vai no cardiologista, você fala, eu tô com uma dor no peito. O médico vai fazer um exame, vai dar um remedinho, vai fazer um cateterismo, vai fazer não sei o que, o cara consegue sobreviver ou vencer aquela doença. Agora, quando chega no consultório, o cara infartado, para você operar, pode ser que as opções de cura, de solução, não sejam as mesmas, né? Então, assim, a assessoria, o preventivo para a empresa é essencial. É uma coisa que a gente tinha que incutir na cabeça do empresário, e o empresário saber que é investimento. Investimento, não é despesa. Né? Quando É, você pega lá o caixa do escritório, da empresa, né? Para poder fazer. Você não pode colocar o advogado como despesa, tem que colocar o advogado junto lá com os investimentos que você está fazendo, porque é isso que lá na frente vai te dar a segurança, né? É com importantíssimo. certeza. Tanto que assim, e eu percebo que todo dia tem novidade jurídica. Então, se você já está acompanhando a empresa, você tem condições de já ir repassando. Igual agora, que vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, você já consegue Sim, já orientar o seu cliente. Agora, se a pessoa. Aliás, o brasileiro, ele espera acontecer, né? A maioria, né? Não todo mundo, não generalizando, mas a maioria espera acontecer o problema, aí ele vai procurar o advogado, o médico, o contador, quem quer que seja. Mas essa ideia, até hoje o pessoal está pensando muito até no compliance também, que vai acabar sim, ajudando a fortalecer os processos dentro da empresa. Isso é muito interessante e muito precário aqui no nosso sim. país. E por isso que eu acho interessante, eu tenho o meu canal no YouTube, que eu posto aqui, quem não pode assistir agora, assiste mais tarde aqui ou lá no YouTube. E sempre tem um feedback positivo daquelas pessoas que querem realmente aprender, entender. Então, a gente está passando para essas pessoas a necessidade de mudar esse padrão de pensamento. Então, se você quer crescer, ainda mais num país como o nosso, que é de terceiro mundo, é considerado, numa dificuldade financeira, numa pandemia que a gente está enfrentando, e você não prevenir algumas coisas, porque realmente, de fato, como eu presto algumas assessorias mensais, até de noite, às vezes, os clientes estão ligando. Sim, Dani, sim. aconteceu isso, e você atende, lógico, são seus clientes. Tem um contrato assim, eu posso fechar, não posso fechar. E quando você já está por dentro daquela situação, até a sua resposta é mais rápida. Quando o Sim. cliente chega com um problema, é para amanhã, para daqui uma semana, você tem que ler aquilo tudo para entender o contexto. É muito mais complicado. Sim, Então, sim, sim. isso que é interessante a gente passar para quem está nos assistindo, exatamente isso, a prevenção, de você entender que todo dia está mudando as coisas, não é? Com toda certeza. É uma coisa muito dinâmica, né? Tudo acontece muito rápido, aquela coisa toda. Mas é cultural, né, É Sueli? muito É cultural. A gente tem que entender que a cabeça do brasileiro é assim, até nós mesmos temos isso, né? A gente não se preocupa muito com a velhice, não se preocupa muito com o dia da manhã, não se preocupa muito com a saúde, é, né? Então você vê, é uma coisa cultural. Então, se a pessoa não tem essas preocupações básicas que você teria que ter na vida, a hora que chega na empresa, dá a impressão de que também não precisa. A gente toca a empresa, o empresário toca a empresa como ele toca a vida. Então é realmente uma mudança de hábito, mas que assim, eu acho que mudou muito, né? Se eu pegar o que acontecia há 20 anos lá atrás e hoje, muita coisa mudou. Nós temos muita coisa para mudar ainda, muita coisa para evoluir, mas muita coisa mudou, né? As pessoas estão um pouco mais preocupadas com essa coisa da prevenção, dessa coisa de ter um especialista no assunto, né? E é como você falou, o ideal é que estes empresários, e até mesmo os colegas, tem muito colega advogado que está assistindo a gente aqui na live, estou vendo os comentários aí embaixo, tudo. É, é importante se especializar. É importante você ser especializado, exatamente por conta disso, das mudanças muito intensas. O texto todo que envolve a dinâmica do direito e da advocacia. Né? Então, por exemplo, eu sou advogado empresarial, você também milita na área empresarial, então a gente tem obrigação de conhecer tudo na área empresarial. E não tem obrigação nenhuma de conhecer lá o criminal. Né? O exatamente. criminal fica para o criminalista. O cara do criminalista é que vai lá resolver
as questões criminais. Então, se a pessoa precisa de um criminalista, ela vai procurar um criminalista. Ela precisa de um advogado empresarial, ela vai procurar um advogado empresarial. Com certeza, o êxito todo ele vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil de resolver o problema quando você está diante de um especialista. Né? Porque a gente está vivendo muito esse mundo. Né? Então, além disso, além de ter a cultura do preventivo, tem que ter a cultura de buscar o especialista. Né? Se a gente voltar de novo para a questão da medicina, a gente encontra isso com muita clareza. Se você está com um problema no joelho, você vai procurar quem? Ortopedista. Se você está com um problema na cabeça, uma dor de cabeça, alguma coisa, você vai procurar um neuro. Está com problema no coração, você vai procurar um cardiologista. Essa também tem que ser a visão quando você busca um advogado. Né? Você buscar um advogado que seja especializado naquela área, porque vai ser melhor para todo mundo e até para o próprio advogado. Né? Eu brinco que eu comecei a ter qualidade de vida na advocacia a partir do momento que eu falei, eu vou fazer só empresa, vou me especializar e vou seguir esse caminho. Eu comecei a ter qualidade de vida. Porque quando você é generalista, você faz tudo, você não tem qualidade de vida. Você pega o uso capião, você tem que estudar o uso capião. Aí você vai fazer o divórcio, você tem que estudar o divórcio. Você vai fazer outra coisa, tem que comprar livro, curso. Você fica maluco e não consegue entregar para o cliente algo de nível. Né? Agora, quando você está focado numa especialidade, tudo é diferente, tudo tem uma qualidade melhor. Né? Isso é importante também, né? Não, com certeza. E te dá... E quando você... Na verdade, ser advogado é viver estudando, né? Sim, sim. Além de ter todo dia uma novidade, você sempre pega casos novos, mesmo dentro daquela sua especialidade, que requer um pouco mais de atenção, de leitura, de pesquisa, enfim. Mas isso é extremamente importante também, e ter parcerias, né? No meu caso, às vezes, se eu pego alguma coisa que não é da minha área, mas eu preciso porque acabou afetando a empresa, eu tenho advogados parceiros que eu acabo chamando e eles suprem aquela que é a minha carência, né? Mas é interessante, pelo menos, você entender as outras áreas, porque sim. eu já não foi o primeiro caso, nem o segundo, de por conta de uma pensão, por exemplo, alimentícia, ser pedido a desconsideração da personalidade jurídica. Então, você percebe que aí você é advogado da empresa, só que você vai entrar praticamente ali no mundo da família para você defender a empresa. Então, você vai ter que ensinar, você tem que entender o mínimo, até para orientar. Olha, é o seguinte, se você tem essa pensão para pagar, se você não quiser complicar a sua empresa, você tem que tomar esses devidos cuidados. Se você não entende ou não estar a par disso, a probabilidade de você conseguir minimizar e evitar alguns problemas judiciais, ela cai, né? Então, você precisa ter esse tipo de conhecimento também, de orientação, para poder falar realmente para os clientes, ó, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui... Ou falar como eu geralmente faço, olha, eu falo que é para ir por aqui. Aí o cliente fala, não, mas não, eu vou por aqui. Beleza, se você está escolhendo um caminho mais ou menos... A decisão é sua, né? Os riscos. E não diga que eu não avisei, né? Porque o nosso papel é passar a informação. Aí cabe a ele assumir os riscos. Por isso que é importante você ter sempre alguém orientando, né? Essa questão toda. E essa parte de contratos, principalmente na parte societária, né? A gente também tem muitos conflitos, porque exatamente como o doutor falou, é o casamento. Então, eu percebo muito isso. Aí, por exemplo, se nesse exemplo que eu dei, tem um sócio que teve esse tipo de problema, de pedido de desconsideração por conta de uma pensão ou de uma dívida, né? Seja lá qual for. Por conta da confusão patrimonial. Então, são orientações que precisam ser dadas e também distribuídas ali no contrato, das partes da obrigação, o que cada um vai fazer, não vai fazer, né? E eu queria que o doutor falasse um pouco sobre o contrato social. Até porque esses dias, inclusive, eu apliquei... esses dias não, já faz um tempinho. Foi nas primeiras aulas que uma pessoa... de um cliente falou assim, não, ele é responsável legal pela empresa. Eu falei, mas ele tá na junta comercial? Ele consta lá.
Aí eu falei, já veio a lembrança na hora do doutor falando. Ah, não tá. Eu falei, então ele não vai responder. Porque, na verdade, é uma coisa que os empresários esquecem. Mesmo se eles não souberem o que está acontecendo ali, eles são responsáveis. Por isso que tem que ter Sim. muito cuidado, não é? Sim, com toda certeza. Assim, sempre quando eu entro nessa fala de contrato social, eu peço desculpa aos colegas contadores, né? E assim, e deixo bem claro que os contadores são meus parceiraços. Eu tenho assim um amor platônico por todos os contadores, porque são os meus parceiros de trabalho, né? Se eu estou dentro de uma empresa, eu convivo com um contador. Muitas vezes são os contadores que me indicam nas empresas, então eu sou assim extremamente grato e extremamente fiel aos contadores e é uma categoria de profissionais que eu admiro muito, porque os bons contadores realmente salvam a empresa em várias situações, né? E por que eu faço essa introdução toda? Porque na maioria das vezes os contratos sociais ficam na mão dos contadores. É uma Exatamente. coisa cultural do Brasil. Ah, eu preciso abrir uma empresa, o contador vai lá, mas o que o contador faz? O contador ele não tem um conhecimento jurídico. Ele pega o modelo que está no computador dele. Ah, é uma limitada? Ah, é uma limitada agora unipessoal? É uma... Ele pega ali e coloca aquele modelo padrão, né? E isso é uma coisa, assim, criminosa, uma coisa absurda. Por quê? Porque o contrato social é uma arma que o empresário tem na mão para ele resolver a maioria dos problemas futuros que ele tem, né? Nós temos várias composições contratuais, né? Então você vai lá, contrato de consumidor, aí você tem lá as interpretações a favor do consumidor, contrato de trabalho, aí você tem as interpretações a favor do trabalhador, contrato com a administração pública, você tem as interpretações a favor da administração pública. Gente, quando a gente fala em contrato social, é pau a pau. Entendeu? Ninguém é protegido ali, ninguém é privilegiado ali, porque as partes são o quê? Paritárias. São partes iguais. Então, ou seja, o que você colocar no contrato social é pacta sunt servanda, faz lei entre as partes. Então, você pode nadar de braçada, pode fazer o que você quiser no contrato social. Existem algumas cláusulas, vamos dizer assim, algumas cláusulas pétreas que tem que ter, que o Código Civil diz que tem que ter, mas são cláusulas muito, muito, muito pequenas perto de tudo que você pode fazer. Então, por isso que quem tem que confeccionar o contrato social é o advogado. É o advogado que vai se entrar com o sócio A, com o sócio B, com o sócio C, entender como é que é a vida de A, como é a vida de B, como é a vida de C, se um tem dívida, se o outro não tem dívida, como é que é a questão familiar, tudo mais, para que tudo isso fique no contrato social. Né? Por exemplo, tem aquele que trabalha mais, tem aquele que teve a ideia, teve aquele que vai realmente ir para o front. Então vamos dividir lucro diferente? É possível dividir lucro diferente. Olha, eu estou prestes a me separar da minha esposa, então já vamos colocar uma cláusula aqui de que se isso vier a acontecer, não vai atingir a empresa. Poxa, o meu sócio tem 80 anos de idade. Desculpa, mas ele não vai viver mais 20, 30 anos. Pode até viver, mas difícil aos 80 anos você encarar mais 20, 30 anos pela frente, passar de 100. Então já tem que botar uma cláusula ali de que se aquele sócio vier a faltar em algum momento, a coisa fica mais fácil de resolver. E tudo isso é plenamente possível dentro de um contrato social. E se não quiser que isso apareça, se não quiser que isso fique lá na junta comercial público para todo mundo, ainda dá para fazer acordo de cotista. Faz um documentozinho à parte, relata esse documento no contrato e resolve tudo ali, tudo bonitinho, né? A matéria, a gente não teve aula ainda diretamente na pós-graduação, mas é a matéria que eu sou apaixonado, é a matéria que eu mais gosto de lecionar, é direito societário. Eu até chamo de engenharia societária. Por quê? Porque dentro do direito societário você pode fazer tudo. Tudo. Simplesmente tudo que você quiser prever, que você quiser brincar ali com a pessoa jurídica, com aquela construção toda, é possível, né? Então, assim, já que a gente está falando de decisões, se a gente pudesse deixar uma dica para os empresários aí, ou para os advogados que estão acompanhando a gente aqui, que lidam com empresários, você vai constituir uma empresa, você vai fazer um contrato social, procure um advogado. E procure um advogado que seja especializado, que conheça direito societário,
porque você vai estar se prevenindo contra futuras situações que possam acontecer na sociedade. O divórcio vai ser consensual. Mesmo que seja aquela treta lascada que um olha para a cara do outro, mas tem que cumprir o que está escrito. Quando estava tudo bem, assinaram o contrato, concordaram com aquilo que está escrito. Se concordaram com aquilo que está escrito, na alegria, na tristeza, vai valer o que está escrito também. Então, minimiza as coisas todas, né? Importantíssimo, Sueli, importantíssimo. Tem até uma pergunta aqui, como eu conheço a pessoa, eu já posso até completar a pergunta, né? Tá. Ele quer saber sobre o direito de cotistas. Como que funciona isso? Para você colocar ali, que o doutor deu o exemplo, né? Que você faz o contrato social e algumas coisas você não quer que fique ali público, mas aonde que fica esse acordo? Como que a gente vai proteger isso? Fica entre partes. Por exemplo, eu estou fazendo uma sociedade, ok? Isso é muito comum, inclusive, nos escritórios de advocacia. Nos grandes escritórios de advocacia, 90%, nós mesmos lá no escritório, a gente tem uns 4, 5 clientes que são escritórios de advocacia grandes e que a gente cuida da parte societária deles, né? E todos têm acordo de cotista. Então, o contrato social traz as regras básicas, as regras fundamentais, e lá no contrato social tem uma cláusula dizendo que existe um acordo de cotistas que deve ser respeitado por todas as partes. E aí esse documento à parte é confeccionado em sigilo, segredo, porque ele não importa para terceiro. Isso aqui não importa, o acordo de cotista não importa para terceiro. E aqui você faz toda a redação, tudo bonitinho, tudo certinho, todo mundo assina, reconhece firma, tal, e cada um fica com a sua via, né? Por ser um documento escrito, contratual e assinado por 2 testemunhas, vale como título executivo. Título executivo da obrigação de fazer, da obrigação de cumprir e tudo mais. Então, lá na frente, se algum dos sócios fugir do compromisso assumido, você tem o acordo de cotistas para poder executar, para poder fazer valer aquela regra, né? Só para você ter uma ideia, eu tive um cliente uma vez que ele era sócio minoritário de uma grande empresa famosa, sócio minoritário, né? E era o cara que era presidente da empresa. Ele era presidente da empresa e sócio minoritário. E aí, qual foi a condição dele para ele poder continuar nessa empresa como presidente? Que o voto dele em uma futura aquisição da empresa fosse preponderante. A empresa só poderia ser vendida para qualquer pessoa, para quem quisesse comprar a empresa, se ele concordasse. E ele tinha 2% da empresa apenas. Se a gente colocasse isso no contrato social, ninguém ia querer nem olhar para essa empresa. Falar assim, poxa, é um problema, né? Como é que eu vou comprar essa empresa se tem um cara pequenininho lá que manda nessa decisão? Então, o que a gente fez? A gente pegou essa decisão, deixou no acordo de cotistas, ninguém sabe de nada, né? E quando a empresa foi vendida, o acordo de cotista foi acionado e ele concordou. Mas ele poderia ter recusado. E por força do acordo de cotista, a empresa não poderia ser vendida. Né? Então, são situações que não interessam para ninguém. Né? Por exemplo, de volta no exemplo aqui, Rogério Suelen. São coisas que só interessa para nós. Então, você está com uma via do acordo de cotista, eu estou com a minha via do acordo de cotista. E se a gente se desentender e precisar, aí eu vou levar público, vou levar para o Poder Judiciário o meu acordo de cotista. Público assim, porque eu posso pedir sigilo também, né? Peço sigilo e aí eu vou fazer valer o meu acordo de cotista. Muitas vezes também, os acordos de cotistas, eles têm cláusula de juiz arbitral. Né? Então, quando a coisa ferve mesmo, isso é levado para um juízo arbitral resolver. Até para ninguém ficar sabendo mesmo o que está acontecendo. Então, a gente olha às vezes para as empresas, olha às vezes para o mercado aí, e tem um monte de discussão societária acontecendo, e a gente nem sabe que essas discussões estão acontecendo, até mesmo para preservar a empresa e não deixar que a empresa se exponha a esses intempéries todos das brigas dos sócios, né? É muito legal, é muito bacana a questão do acordo de cotista. Doutor, o pessoal tá gostando desse tema aí, viu? Que legal, que legal. O doutor Alex, se eu não me engano, ele faz uma pergunta. Então, no contrato social, basta a cláusula e o termo à parte? Sim, sim, com toda certeza. Muitos acordos nem constam no contrato social.
Ele fica fora do contrato social. Por isso, por que eu gosto de colocar que existe um acordo de cotista no contrato social? Porque você linka, você faz um link do contrato social com o acordo de cotista. Não é obrigatório. Eu posso fazer o acordo de cotista e nem referenciar esse acordo de cotista no contrato social. Mas para poder dar um valor maior, é uma cláusulazinha simples. Vai colocar lá. Os sócios declaram que existe acordo de cotista particular a qual os mesmos ratificam o seu teor neste contrato. Apenas para poder validar e dizer que realmente eles estão cientes que eles têm que cumprir um outro documento que só vale entre eles, não vale para terceiro. Entendi. E para quem quer saber, quando já existe o contrato e não existe esse termo à parte do acordo de cotista e ele quer inserir e até mesmo colocar como responsabilização pela administração, é possível isso? Plenamente possível. Depois que o contrato está pronto já. Você vai fazer plenamente uma outra possível. alteração. Plenamente possível. Se você for fazer ele só particular, sem citar no contrato social, você faz a qualquer momento. Se você quiser fazer e citar no contrato social, você precisa fazer, todo mundo assina, e aí faz uma alteração no contrato social, inserindo a cláusula dizendo que existe o acordo de cotista. Simples. E quanto à responsabilização, quando uma das partes de repente não está cumprindo aquilo que ela deveria cumprir, mas isso não ficou muito claro no contrato. O que o outro sócio pode fazer? Quais são as alternativas que ele tem para não acabar com tudo, né? Vamos dizer assim, de uma forma tão brusca e até acabar com a empresa mesmo. O que o doutor sugeria? Então, você tem várias ferramentas, né? Você tem várias ferramentas. Vamos supor que o contrato social esteja muito ruim. Um contrato muito ruim, não tem previsão de nada e aquela coisa toda, tal. Você tem várias medidas, né? Você tem medidas cautelares, você tem um leque de procedimentos judiciais que você pode fazer valer para preservar o direito. Por exemplo, a gente tem lá o sócio, brincar de novo aqui, eu, a Suelen e o Zé. Eu e a Suelen confiamos na empresa no Zé e o Zé é o administrador. O Zé que está tocando tudo. Confiamos plenamente, ele tem plenos poderes. E nós estamos em 33, 33, 33, um terço para cada um. E nós estamos enxergando que o Zé está pisando na bola, que o Zé ele está fazendo tudo errado, está dando um prejuízo para a empresa e que se ele continuar lá, vai dar caca, né? E nós não temos nenhuma cláusula no contrato de poder para poder destituir o Zé. A gente não tomou cuidado com isso, a gente não tem essa prevenção nem nada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir para o Poder Judiciário. Eu vou entrar com uma tutela provisória de urgência cautelar antecipada, né, lá no artigo 300, 301 do CPC, e vou dizer, olha, excelência, a empresa está indo à ruína por conta do Zé. Eu e a Suelen, sócios, estamos aqui para pedir a cautela do Poder Judiciário, porque a gente não tem ferramenta particular, instrumental para isso. E aí você tem que convencer o juiz a tirar o poder do Zé, caçar o poder do Zé, redistribuir esse poder, e aí você vai estar na mão do Poder Judiciário. E aí tudo pode acontecer. Porque antes do juiz decidir, se ele não entender, decidir de pronto, né, prima facie, assim, liminarmente, o Zé vai se defender, e aí é uma coisa que pode dar certo ou não pode dar certo, vai longe a discussão. Agora, se você tem uma cláusula, acabou, resolveu o problema, né? Então, a grande diferença é essa. Se você tem as ferramentas descritas no contrato social, você minimiza muito tudo isso. Agora, se você não tem, a quem você tem que se socorrer? Ao Poder Judiciário. E assim, e aparece muito, por incrível que pareça, aparece muita coisa para nós nesse sentido. E às vezes, Suelen, empresas grandes, empresas milionárias, literalmente milionárias, sabe? Empresa que fatura 2, 3, 4, 5 milhões por mês de faturamento e com um contrato social ridículo. Um contrato social que foi feito muito tempo lá atrás, sem preocupação nenhuma. E agora, 10, 15 anos depois, os sócios estão se matando e não tem uma cláusula de garantia nesse contrato social. Você precisa levar toda essa discussão para o Poder Judiciário. E aí, quando você leva uma discussão dessa para o Poder Judiciário, se o capital social da empresa é 10 milhões, você vai recolher custas em cima de 10 milhões. Você vai correr risco de sucumbência para com o sócio demandado em cima do valor das cotas. Olha que problemão que acaba surgindo porque não existe um contrato social com regras claras, né?
Então, É, assim, se você for falar em preventivo societário, o preventivo societário é a confecção do contrato social, não tem jeito. fica até a dica para outra pós em só direito societário, né? No Sim, legal. Aí, ó, eu acho que sim. vou Apesar que nós fazer. vamos ter um módulo, nós vamos ter um módulo grande de societário. A partir de setembro, outubro, a gente vai ter um módulo grande de direito societário e eu coloquei na pós-graduação também um módulo de holding patrimonial, que é um tema também Ai, que maravilha. que as pessoas gostam, curtem muito. Inclusive, minha tese de doutorado foi a pessoa jurídica como alternativa para proteção patrimonial e sucessória. Falava sobre as questões de holding, né? Então, eu também coloquei um módulo bacana onde a gente vai falar de holding, vai falar bastante. Então, dentro da pós aí tem bastante coisa ainda para a gente discutir de societário. Não, e abrindo um parêntese aqui, eu já fiz pós em outras instituições, né? Muito boas também, mas a do Legale, eu acho que te leva realmente para a prática. Você aprendeu aqui, você usa isso aqui amanhã. Você não fica discutindo as teses. Não, é isso, é por causa disso, tem que estar ali. Eu, particularmente, deixo até o meu recado aí para meus colegas advogados que vale realmente a pena. É bem prático, é o que a gente precisa. Tanto que eu dei um exemplo aqui, né? Escutei num dia, nos dias depois, já tinha ali que lidar com uma situação que eu falei, ai, graças a Deus que eu assisti a aula. Que legal, que legal. Não, eu fico muito feliz, porque essa realmente é a proposta, né? Eu até brinco, é brincadeira mesmo, né? Mas assim, eu devo a essa ideia da pós-graduação e até a forma com que eu faço as aulas e tudo mais, a eu ter tido péssimos professores de direito empresarial. Sabe? Caras reconhecidos, renomados, aquela coisa toda, mas que eram péssimos na didática, péssimos na didática. Então, eu tive, assim, o contraponto do que não tem que fazer numa sala de aula em direito empresarial. Porque, assim, é uma matéria muito pesada. É uma matéria É, muito pesada, é uma matéria difícil de lecionar, não é qualquer pessoa que leciona, porque você precisa deixar a matéria leve. E como é que você sim. faz para deixar a matéria leve? Você tem que trazer 1 milhão de exemplos. Você tem que trazer 1 milhão de exemplos, você tem que falar, refalar, sabe? Deixar a coisa gostosa, né? Então, essa foi a grande proposta do Legale quando a gente sentou para desenvolver essa pós-direito empresarial. E aí, quando eu ouço você falando que curte, que gosta, eu fico muito feliz, porque é o retorno, é o feedback de todo um trabalho que a gente exerceu no bastidor para chegar nesse ponto, né? Ah, É mas muito porque legal. gente, não vale a pena você só sair com o título e você não saber aplicar tudo aquilo que você ouviu, até você faz prova, você vai bem, tudo, mas na prática do dia a dia, a pessoa olha para você, mas você é pós-graduada disso? Mas, tipo assim, sabe, não tá aparecendo. E nesse caso, não. É muito prática. Eu, pelo menos, tenho adorado. Fiz até uma live com o professor Rubens sobre Legal. tributário. Então, assim, aprender aqui, usar ali, e isso que eu acho que é excelente, até porque eu, como advogada, também sou pedagoga também. Então, Legal. eu sei, assim, exatamente o que é fazer o aluno querer aprender e fazer daquilo ser útil, né? Sim, Isso é sim. muito importante. Deixa eu só responder aqui, doutor, que o Tá, fica doutor à já vontade. respondeu, a Cláudia, ela pergunta, esse acordo de cotista tem que ser registrado na junta comercial? Cláudia, o doutor já falou que não é necessário. Ele é um termo à parte que você pode fazer, tá cem bom? por Acho que é cento só. particular e sigiloso. E tem aqui, tem vários elogios, principalmente para o doutor. Oh, que Realmente, o legal. doutor tem o dom de ensinamento, tem mesmo, viu? Que legal, fico feliz. Obrigado. Tem mesmo. E eu acho que esse assunto aí de cotista rendeu, o pessoal gostou. Eu acho que a gente conseguiu abordar aí a maioria dos aspectos, né? Do preventivo. E eu também vou fazer uma live na semana que vem sobre lei geral de proteção de dados, sobre compliance. Quem quiser também entender sobre isso, pode assistir aqui. Indico o professor Rogério Martiri, o Que Legale, para legal. todo mundo.
Ah, não, peraí. Antes da gente fechar aqui, estão pedindo para você, para o doutor falar um pouquinho sobre holding. Só um resuminho aqui antes da gente finalizar. Vamos lá, então. Bem, na verdade, holding não existe, né? É uma nomenclatura igual ONG. ONG, Organização Não Governamental. Onde é que tem a lei de ONG? Não existe lei de ONG, não existe nenhuma lei que cita a palavra ONG. A mesma coisa, não tem nenhuma lei societária que cita a palavra holding, né? O que é a holding? A holding é uma estratégia societária. A estratégia societária que leva o nome de holding, que normalmente é uma pessoa jurídica que faz a gestão de outras várias pessoas jurídicas. Para uma compreensão mais fácil, né? Grupo econômico. Quando a gente fala de Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar é dono de vários supermercados, do supermercado Extra, supermercado Pão de Açúcar, tem vários negócios. Vários negócios. E esses vários negócios, essas várias empresas, têm um único dono. Quem é esse único dono? O Grupo Pão de Açúcar, que hoje é sócio do grupo francês Casino. Então, o Casino e o Pão de Açúcar, que são donos de todas as outras empresas que estão aqui embaixo. Então, Casino e Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, são as holdings. Então, holding é uma empresa que coordena, que faz gestão, que administra outras empresas. E aí, o que a gente faz? A gente pega esse nomezinho, holding, e traz para várias outras situações. Né? Por exemplo, quando a gente fala de holding patrimonial, o que é uma holding patrimonial? Eu deixo de usar o meu CPF, eu não compro mais nada no meu nome pessoa física, constituo uma pessoa jurídica e coloco todo o meu patrimônio dentro desta pessoa jurídica. E eu passo a viver através da pessoa jurídica. Quem que é dona do patrimônio? Quem que coordena todo o patrimônio? A holding patrimonial, aquele CNPJ. E aí o que eu faço? Eu posso colocar neste quadro societário a minha esposa, meus filhos, e aí eu crio regras de sucessão. O dia que eu vier a falecer no futuro, ou qualquer membro da minha família vier a falecer, eles não têm patrimônio. Eles simplesmente não têm patrimônio. O patrimônio está todo dentro da holding. Então, como é que eu faço o inventário? Vou ensinar isso na pós-graduação. Como é que faz esse inventário? Uma simples alteração do contrato social. Você faz uma alteraçãozinha no contrato social, redivide as cotas e não precisa nem sequer abrir inventário, discutir aquela coisa toda. E fora várias outras vantagens que existem em você ser uma pessoa jurídica. Né? Você vai comprar carro, por exemplo. Se você chegar numa concessionária e perguntar, vende carro para PJ, eles vão te encaminhar para um outro vendedor. E com certeza lá para aquele outro vendedor tem desconto, tem venda direta. Não passa pela concessionária, você compra direto da montadora, é mais barato. Plano de saúde, você fazer um plano de saúde pessoa física é um absurdo. Plano de saúde pessoa jurídica é muito mais barato. Tributação, se você tributa pessoa física, você tributa 27,5%. Pela pessoa jurídica, se você somar todos os impostos, dá 10%, explodindo 15%. Então, tem muitas pessoas que têm dinheiro, pessoas que planejam a vida patrimonial, que preferem viver dentro de uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica é chamada de holding. Né? Aí tem holding imobiliária, holding familiar, holding sucessória, patrimonial, a empresarial clássica, que coordena todas as outras empresas. Né? Então, na verdade, holding é isso. É uma empresa mãe que coordena o patrimônio, que coordena negócios, que coordena outras empresas. Mais ou menos isso. Eu queria aqui agradecer a Márcia também, que falou que, como eu, pedagoga, ela entende que é assim mesmo, que a gente não aprende muito nos outros lugares da prática. O Fabiano está dizendo aqui que estou assistindo uma aula do professor agora. Que legal. O pessoal, dando parabéns. Eu achei que o tema foi excelente. A gente conseguiu até abordar bastante coisa. Sim. E eu gostaria muito de agradecer ao Legale por ter conhecido, né? Ter conhecido o doutor através do Legale e a todos os professores que são muito bons. Eu particularmente adoro. E gostaria até de indicar também, novamente, para os meus colegas advogados, vale a pena, viu? É um conteúdo prático. E eu gostaria muito de agradecer o doutor, porque teve parte do seu tempo aí para conversar com a gente.
Agradecer Legal. muito, porque apesar de todo esse conhecimento, o doutor é humilde e consegue ajudar a todos nós, viu? Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração e eu adorei, e adorei saber mais ainda que eu já tô na pós e já vou ter tudo isso. Que legal, que legal. Eu também agradeço e estou à disposição, né? Eu acho que é muito importante. Não tem que represar conhecimento, reter conhecimento. Conhecimento foi feito para propagar, para propagar. É igual a corrente do bem. Toda vez que você faz o É, bem para alguém, toda vez que você manda energia para o universo, volta em dobro para você. Né? é. Então, isso é uma coisa que eu não falo da boca para fora, não. Eu falo de verdade. Né? Toda vez que eu ajudo uma pessoa, toda vez que eu me predisponho a ensinar, volta para mim de N formas maravilhosas. Então, é um prazer gigante, estou à disposição, sempre que precisar, estou por aqui. Agradeço você também. E para o pessoal que ainda não me segue lá nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, no @Rogério_Martir, né? Acho que tem muita gente que está assistindo pela minha, está assistindo pela da Suelen também. E no YouTube eu tenho um canal, né? Tem um canal lá no YouTube, tem Advocacia na Varanda. Você já assistiu Advocacia na Varanda, Suelen? Oh, Tem uns vídeos muito legais lá, muito bacana para quem é do mundo jurídico aí, né? Então vale a pena dar uma entradinha lá também, curtir lá, seguir pelo canal, que tem umas coisas bem bacanas. E agradeço de coração também aqui, estou à disposição. lembrando que o vídeo vai ficar, a live vai ficar aqui salva no meu YouTube também. E para quem não Tá? assistiu ou quiser assistir depois ou marcar algum amigo, tá bom? Doutor, muito obrigada mesmo, viu? E obrigada a Tudo todo mundo. tá Até. legal. Tchau para todo mundo, abraço Tchau. grande, tchau, Suelen, tudo de bom, viu? Tchau pro doutor também. Até Tchau. mais, tchau, tchau. Suelen, ok? Isso é muito comum, inclusive, nos escritórios de advocacia. Nos grandes escritórios de advocacia, 90%, nós mesmos lá no escritório, a gente tem uns 4, 5 clientes que são escritórios de advocacia grandes e que a gente cuida da parte societária deles, né? E todos têm acordo de cotista. Então, o contrato social traz as regras básicas, as regras fundamentais, e lá no contrato social tem uma cláusula dizendo que existe um acordo de cotistas que deve ser respeitado por todas as partes. E aí esse documento à parte é confeccionado em sigilo, segredo, porque ele não importa para terceiro. Isso aqui não importa, o acordo de cotista não importa para terceiro. E aqui você faz toda a redação, tudo bonitinho, tudo certinho, todo mundo assina, reconhece firma, tal, e cada um fica com a sua via, né? Por ser um documento escrito, contratual e assinado por duas testemunhas, vale como título executivo. Título executivo da obrigação de fazer, da obrigação de cumprir e tudo mais. Então, lá na frente, se algum dos sócios fugir do compromisso assumido, você tem o acordo de cotistas para poder executar, para poder fazer valer aquela regra. Né? Só para você ter uma ideia, eu tive um cliente uma vez que ele era sócio minoritário de uma grande empresa famosa, sócio minoritário. Né? E era o cara que era presidente da empresa. Ele era presidente da empresa e sócio minoritário. E aí, qual foi a condição dele para ele poder continuar nessa empresa como presidente? Que o voto dele em uma futura aquisição da empresa fosse preponderante. A empresa só poderia ser vendida para qualquer pessoa, para quem quisesse comprar a empresa, se ele concordasse. E ele tinha 2% da empresa apenas. Se a gente colocasse isso no contrato social, ninguém ia querer nem olhar para essa empresa. Falar assim, poxa, é um problema. Né? Como é que eu vou comprar essa empresa se tem um cara pequenininho lá que manda nessa decisão? Então, o que a gente fez? A gente pegou essa decisão, deixou no acordo de cotistas, ninguém sabe de nada, né? E quando a empresa foi vendida, o acordo de cotista foi acionado e ele concordou. Mas ele poderia ter recusado. E por força do acordo de cotista, a empresa não poderia ser vendida. Né? Então, são situações que não interessam para ninguém. Né? Por exemplo, de volta no exemplo aqui, Rogério Suelen. São coisas que só interessa para nós. Então, você está com uma via do acordo de cotista, eu estou com a minha via do acordo de cotista. E se a gente se desentender e precisar, aí eu vou levar a público, vou levar para o Poder Judiciário o meu acordo de cotista. Público assim, porque eu posso pedir sigilo também, né? Peço sigilo e aí eu vou fazer valer o meu acordo de cotista. Muitas vezes também, os acordos de cotistas, eles têm cláusula de juiz arbitral.
né? Então, quando a coisa ferve mesmo, isso é levado para um juízo arbitral resolver, até para ninguém ficar sabendo mesmo o que está acontecendo. Então a gente olha às vezes para as empresas, olha às vezes para o mercado aí, e tem um monte de discussão societária acontecendo, e a gente nem sabe que essas discussões estão acontecendo, até mesmo para preservar a empresa e não deixar que a empresa se exponha a esses intempéries todos das brigas dos sócios, né? É muito legal, é muito bacana a questão do acordo de cotista. Doutor, o pessoal tá gostando desse tema aí, viu? Ó, Que eu acho que legal, o que legal. doutor Alex, se eu não me engano, ele faz uma pergunta. Então, no contrato social, basta a cláusula e o termo à parte? Sim, sim, com toda certeza. Muitos acordos nem constam no contrato social. Ele fica fora do contrato social. Por isso, por que eu gosto de colocar que existe um acordo de cotista no contrato social? Porque você linka, você faz um link do contrato social com o acordo de cotista. Não é obrigatório. Eu posso fazer o acordo de cotista e nem referenciar esse acordo de cotista no contrato social. Mas para poder dar um valor maior, é uma cláusulazinha simples. Vai colocar lá. Os sócios declaram que existe acordo de cotista particular a qual os mesmos ratificam o seu teor neste contrato. Apenas para poder validar e dizer que realmente eles estão cientes que eles têm que cumprir um outro documento que só vale entre eles, não vale para terceiro. Entendi. E para quem quer saber, quando já existe o contrato e não existe esse termo à parte do acordo de cotista, e ele quer inserir e até mesmo colocar como responsabilização pela administração, é possível isso? Plenamente Depois que o possível. contrato está pronto já. Você vai fazer Plenamente uma outra possível. alteração. Plenamente possível. Se você for fazer ele só particular, sem citar no contrato social, você faz a qualquer momento. Se você quiser fazer e citar no contrato social, você precisa fazer, todo mundo assina, e aí faz uma alteração no contrato social, inserindo a cláusula dizendo que existe o acordo de cotista. Simples. E quanto à responsabilização, quando uma das partes de repente não está cumprindo aquilo que ela deveria cumprir, mas isso não ficou muito claro no contrato. O que o outro sócio pode fazer? Quais são as alternativas que ele tem para não acabar com tudo, né? Vamos dizer assim, de uma forma tão brusca e até acabar com a empresa mesmo. O que o doutor sugeria? Então, você tem várias ferramentas, né? Você tem várias ferramentas. Vamos supor que o contrato social esteja muito ruim. Um contrato muito ruim, não tem previsão de nada e aquela coisa toda, tal. Você tem várias medidas, né? Você tem medidas cautelares, você tem um leque de procedimentos judiciais que você pode fazer valer para preservar o direito. Por exemplo, a gente tem lá o sócio, brincar de novo aqui, eu, a Suelen e o Zé. Eu e a Suelen confiamos na empresa no Zé e o Zé é o administrador. O Zé que está tocando tudo. Confiamos plenamente, ele tem plenos poderes. E nós estamos em 33, 33, 33, um terço para cada um. E nós estamos enxergando que o Zé está pisando na bola, que o Zé ele está fazendo tudo errado, está dando um prejuízo para a empresa e que se ele continuar lá, vai dar caca, né? E nós não temos nenhuma cláusula no contrato de poder para poder destituir o Zé. A gente não tomou cuidado com isso, a gente não tem essa prevenção nem nada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir para o Poder Judiciário. Eu vou entrar com uma tutela provisória de urgência cautelar antecipada, né, lá no artigo 300, 301 do CPC, e vou dizer, olha, excelência, a empresa está indo à ruína por conta do Zé. Eu e a Suelen, sócios, estamos aqui para pedir a cautela do Poder Judiciário, porque a gente não tem ferramenta particular, instrumental para isso. E aí você tem que convencer o juiz a tirar o poder do Zé, caçar o poder do Zé, redistribuir esse poder, e aí você vai estar na mão do Poder Judiciário. E aí tudo pode acontecer. Porque antes do juiz decidir, se ele não entender, decidir de pronto, né, prima facie, assim, liminarmente, o Zé vai se defender, e aí é uma coisa que pode dar certo ou não pode dar certo, vai longe a discussão. Agora, se você tem uma cláusula, acabou, resolveu o problema. Né? Então, a grande diferença é essa. Se você tem as ferramentas descritas no contrato social, você minimiza muito tudo isso. Agora, se você não tem, a quem você tem que se socorrer? Ao Poder Judiciário. E assim, e aparece muito, por incrível que pareça, aparece muita coisa para nós nesse sentido.
E às vezes, Suelen, empresas grandes, empresas milionárias, literalmente milionárias, sabe? Empresa que fatura 2, 3, 4, 5 milhões por mês de faturamento e com um contrato social ridículo. Um contrato social que foi feito muito tempo lá atrás, sem preocupação nenhuma. E agora, 10, 15 anos depois, os sócios estão se matando e não tem uma cláusula de garantia nesse contrato social. Você precisa levar toda essa discussão para o Poder Judiciário. E aí, quando você leva uma discussão dessa para o Poder Judiciário, se o capital social da empresa é 10 milhões, você vai recolher custas em cima de 10 milhões. Você vai correr risco de sucumbência para com o sócio demandado em cima do valor das cotas. Olha que problemão que acaba surgindo porque não existe um contrato social com regras claras, né? Então, assim, se você for falar em preventivo societário, o preventivo societário é a confecção do contrato social, não tem jeito. Fica até a dica para outra pós em só direito societário, né? No legal, eu acho que... Sim. Apesar que nós vamos ter um módulo grande de societário. A partir de setembro, outubro, a gente vai ter um módulo grande de direito societário. E eu coloquei na pós-graduação também um módulo de holding patrimonial, que é um tema também que as pessoas gostam, curtem muito. Inclusive, minha tese de doutorado foi a pessoa jurídica como alternativa para proteção patrimonial e sucessória. Falava sobre as questões de holding, né? Então, eu também coloquei um módulo bacana, onde a gente vai falar de holding, vai falar bastante. Então, dentro da pós aí tem bastante coisa ainda para a gente discutir de societário. Não, e abrindo um parêntese aqui, eu já fiz pós em outras instituições, né? Muito boas também, mas a do Legale, eu acho que te leva realmente para a prática. Você aprendeu aqui, você usa isso aqui amanhã. Você não fica discutindo as teses. Não, isso, é por causa disso, tem que estar ali. Eu, particularmente, deixo até o meu recado aí para meus colegas advogados, que vale realmente a pena. É bem prático, é o que a gente precisa. Tanto que eu dei um exemplo aqui, né? Escutei num dia, nos dias depois, já tinha ali que lidar com uma situação que eu falei, ai, graças a Deus que eu assisti a aula. Que legal, que legal. Não, eu fico muito feliz, porque essa realmente é a proposta, né? Eu até brinco, é brincadeira mesmo, né? Mas assim, eu devo a essa ideia da pós-graduação e até a forma com que eu faço as aulas e tudo mais, a eu ter tido péssimos professores de direito empresarial. Sabe? Caras reconhecidos, renomados, aquela coisa toda, mas que eram péssimos na didática, péssimos na didática. Então, eu tive, assim, o contraponto do que não tem que fazer numa sala de aula em direito empresarial. Porque, assim, é uma matéria muito pesada. É uma matéria muito pesada. É uma matéria difícil de lecionar. Não é qualquer pessoa que leciona, porque você precisa deixar a matéria leve. E como é que você faz para deixar a matéria leve? Você tem que trazer 1 milhão de exemplos. Você tem que trazer 1 milhão de exemplos, você tem que falar, refalar, sabe? Deixar coisa gostosa, né? Então, essa foi a grande proposta do Legale quando a gente sentou para desenvolver essa pós-direito empresarial. E aí, quando eu ouço você falando que curte, que gosta, eu fico muito feliz, porque é o retorno, é o feedback de todo um trabalho que a gente exerceu no bastidor para chegar nesse ponto, né? Ah, mas muito legal. Não vale a pena você só sair com o título e você não saber aplicar tudo aquilo que você ouviu, até você faz prova, você vai bem, tudo, mas na prática do dia a dia, a pessoa olha para você, mas você é pós-graduada disso? Mas, tipo assim, sabe, não tá aparecendo. E nesse caso, não. É muito prática. Eu, pelo menos, tenho adorado. Fiz até uma live com o professor Rubens sobre tributário. Então, assim, aprender aqui, usar ali, e isso que eu acho que é excelente, até porque eu, como advogada, também sou pedagoga também. Legal. Então, eu sei, assim, exatamente o que é fazer o aluno querer aprender e fazer daquilo ser útil, né? Sim. Isso é muito importante. Deixa eu só responder aqui, doutor, que o doutor já respondeu, a Cláudia, ela pergunta, esse acordo de cotista tem que ser registrado na junta comercial? Cláudia, o doutor já falou que não é necessário. Ele é um termo à parte que você pode fazer.
tá bom? Acho que é 100% particular e sigiloso. E tem aqui, tem vários elogios, principalmente para o doutor. Oh, que Realmente, o legal. doutor tem o dom de ensinamento, tem mesmo, viu? Que legal, fico feliz. Obrigado. Tem mesmo. E eu acho que esse assunto aí de cotista rendeu, o pessoal gostou. Eu acho que a gente conseguiu abordar aí a maioria dos aspectos, né, do preventivo. E eu também vou fazer uma live na semana que vem sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre compliance. Quem quiser também entender sobre isso, pode assistir aqui. Indico o professor Rogério Martiri, o Que Legário, para legal. todo mundo. Ah, não, peraí. Antes da gente fechar aqui, estão pedindo para para o doutor falar um pouquinho sobre holding. Só um resuminho aqui antes da gente finalizar. Vamos lá, então. Bem, na verdade, holding não existe, né? É uma nomenclatura igual ONG. ONG, Organização Não Governamental. Onde é que tem a lei de ONG? Não existe lei de ONG, não existe nenhuma lei que cita a palavra ONG. A mesma coisa, não tem nenhuma lei societária que cita a palavra holding, né? O que é a holding? A holding é uma estratégia societária. A estratégia societária que leva o nome de holding, que normalmente é uma pessoa jurídica que faz a gestão de outras várias pessoas jurídicas. Para uma compreensão mais fácil, né? Grupo econômico. Quando a gente fala de Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar é dono de vários supermercados, do supermercado Extra, supermercado Pão de Açúcar, tem vários negócios. Vários negócios. E esses vários negócios, essas várias empresas, têm um único dono. Quem é esse único dono? O Grupo Pão de Açúcar, que hoje é sócio do grupo francês Cassinot. Né? Então, o Cassinot e o Pão de Açúcar que são donos de todas as outras empresas que estão aqui embaixo. Então, Cassinot e Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, são as holdings. Né? Então, holding é uma empresa que coordena, que faz gestão, que administra outras empresas. E aí, o que a gente faz? A gente pega esse nomezinho, holding, e traz para várias outras situações. Né? Por exemplo, quando a gente fala de holding patrimonial, o que é uma holding patrimonial? Eu deixo de usar o meu CPF, eu não compro mais nada no meu nome pessoa física, constituo uma pessoa jurídica e coloco todo o meu patrimônio dentro desta pessoa jurídica. E eu passo a viver através da pessoa jurídica. Quem que é dona do patrimônio? Quem que coordena todo o patrimônio? A holding patrimonial, aquele CNPJ. E aí o que eu faço? Eu posso colocar neste quadro societário a minha esposa, meus filhos, e aí eu crio regras de sucessão. O dia que eu vier a falecer no futuro, ou qualquer membro da minha família vier a falecer, eles não têm patrimônio. Eles simplesmente não têm patrimônio. O patrimônio está todo dentro da holding. Então, como é que eu faço o inventário? Vou ensinar isso na pós-graduação. Como é que faz esse inventário? Uma simples alteração do contrato social. Você faz uma alteraçãozinha no contrato social, redivide as cotas e não precisa nem sequer abrir inventário, discutir aquela coisa toda. E fora várias outras vantagens que existem em você ser uma pessoa jurídica. Né? Você vai comprar carro, por exemplo. Se você chegar numa concessionária e perguntar, vende carro para PJ, eles vão te encaminhar para um outro vendedor. E com certeza lá para aquele outro vendedor tem desconto, tem venda direta. Não passa pela concessionária, você compra direto da montadora, é mais barato. Plano de saúde, você fazer um plano de saúde pessoa física é um absurdo. Plano de saúde pessoa jurídica é muito mais barato. Tributação, se você tributa pessoa física, você tributa 27,5%. Pela pessoa jurídica, se você somar todos os impostos, dá 10%, explodindo 15%. Então, tem muitas pessoas que têm dinheiro, pessoas que planejam a vida patrimonial, que preferem viver dentro de uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica é chamada de holding. Né? Aí tem holding imobiliária, holding familiar, holding sucessória, patrimonial, a empresarial clássica, que coordena todas as outras empresas. Né? Então, na verdade, holding é isso. É uma empresa-mãe que coordena o patrimônio, que coordena negócios, que coordena outras empresas. Mais ou menos isso. Eu queria aqui agradecer a Márcia também, que falou que
como eu, pedagoga, ela entende que é assim mesmo, que a gente não aprende muito nos outros lugares da prática. O Fabiano está dizendo aqui que estou assistindo uma aula do professor agora. Que E o pessoal legal. Que dando legal. parabéns. Eu achei que o tema foi excelente. A gente conseguiu até abordar bastante Sim, coisa, sim, né? sim. E eu gostaria muito de agradecer ao Legale por ter conhecido, né? Ter conhecido o doutor através do Legale e a todos os professores que são muito bons. Eu particularmente adoro. E gostaria até de indicar também, novamente, para os meus colegas advogados, vale a pena, viu? É um conteúdo prático. E eu gostaria muito de agradecer o doutor, porque teve parte do seu tempo aí para conversar com a gente. Agradecer Legal. muito, porque apesar de todo esse conhecimento, o doutor é humilde e consegue ajudar a todos nós, viu? Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração e eu adorei, e adorei saber mais ainda que eu já tô na pós e já vou ter tudo isso. Que legal, que legal. Eu também agradeço e estou à disposição, né? Eu acho que é muito importante. Não tem que represar conhecimento, reter conhecimento. Conhecimento foi feito para propagar, para propagar. É igual a corrente do bem. Toda vez que você faz o É, bem para alguém, toda vez que você manda energia para o universo, volta em dobro para você. Né? é, Então, isso é uma coisa que eu não falo da boca para fora, não. Eu falo de verdade. Né? Toda vez que eu ajudo uma pessoa, toda vez que eu me predisponho a ensinar, volta para mim de N formas maravilhosas. Então, é um prazer gigante, estou à disposição, sempre que precisar, estou por aqui. Agradeço você também. E para o pessoal que ainda não me segue lá nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, no @Rogério_Martir, né? Acho que tem muita gente que está assistindo pela minha, está assistindo pela da Suelen também. E no YouTube eu tenho um canal, né? Tem um canal lá no YouTube, tem Advocacia na Varanda. Você já assistiu Advocacia na Varanda, Suelen? oh, Tem os vídeos muito legais lá, muito bacana para quem é do mundo jurídico aí, né? Então vale a pena dar uma entradinha lá também, curtir lá, seguir pelo canal, que tem umas coisas bem bacanas. E agradeço de coração também aqui, estou à disposição. lembrando que o vídeo vai ficar, a live vai ficar aqui salva no meu YouTube também. E para quem não Tá? assistiu ou quiser assistir depois ou marcar algum amigo, tá bom? Doutor, muito obrigada mesmo, viu? E obrigada a Tudo todo mundo. tá Até. legal. Tchau para todo mundo, abraço Tchau. grande, tchau, Suelen, tudo de bom, viu? Tchau, pro doutor também. Até Tchau. mais, tchau, tchau.